Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Grifato. Eu queria primeiro convidar vocês a clicar aí no sininho para ativar as notificações, receberem todas as novidades do nosso canal. E hoje o nosso papo é muito bom, porque eu tô com um cara aqui que, assim, eu gosto muito do trabalho dele, né? Já conheci o trabalho dele conhecido. Ele tem uma história muito bonita e hoje nós vamos falar de carne de qualidade. Então, Marcelo Chimbo, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui de te receber. A gente marcou meio rapidão, assim, então eu fiquei super contente, que foi uma expectativa que se realizou bem rápido. E seja bem-vindo, obrigada por contribuir com a gente aqui. Não, eu que agradeço, Lídia. É muito bacana estar aqui, poder dividir um pouquinho da história, contar um pouco, ter esse bate-papo com você. Falar de coisas que a gente gosta é mais fácil, né? Então, acho falar de paixão, né? Exatamente. Então, tomara que seja um papo produtivo. Muito bom, vai ser. Eu sei que você é zootecnista, né? Você se formou ali em Pirassununga. Foi. E como que você entrou na zootecnia? Tua família já estava aí no meio? Como é que foi essa parte? Não, curiosamente, eu assim, fui fazer zootecnia porque eu sempre fui um grande apaixonado pelo agronegócio, pelo campo. Minha família é de São Paulo, super urbana. Não tinha ninguém que tivesse fazenda. Infelizmente, não tinha ninguém que tinha fazenda, nada. Então, eu ia caçando essas feiras meus pais me levavam nessas feiras, assim, que tinham em São Paulo, o Parque da Água Branca. E eu fui fazer por paixão mesmo. Decidi ir para Pirassununga, fazer zootecnia lá na USP em Pirassununga. Mas porque eu sempre gostei demais mesmo desse universo. Caramba, bicho picou, assim, aleatório. Não, total, aleatoriamente. Total. E era curioso porque durante a faculdade, uma das coisas que me fazia falta é justamente não ter esse vocabulário do campo. Eu não nasci dentro desse universo, né? Então, acho que eu tinha um paradoxo ali, que como eu não tinha esse universo, não conseguia não tinha a linguagem, não tinha o vocabulário, essa experiência, mas também não tinha também os preconceitos também de quem já tinha nascido ali. Eu acho que isso foi importante Eu acho engraçado porque normalmente quem não vive esse universo sabe de duas profissões, né? De veterinária e de agronomia. Sim. E a zootecnia fica meio perdida ali no meio do caminho, você foi para essa área, né? Não, para mim era muito claro, assim, que eu gostava de trabalhar com animais, mas eu não gostava da parte clínica, não tinha nada disso. E quando eu fui descobrindo um pouco mais, que a zootecnia é uma profissão bastante nova, eu estou formado formei em 2001 também, e assim, naquele tempo era mais novo ainda, era pouco conhecido, mas tinha muito dessa questão de produção, de possibilidade com diversos outros animais. Até, curiosamente, eu entrei para a zootecnia porque eu era apaixonado pelo universo de piscicultura. Eu queria fazer com piscicultura. Ah, que legal. E de lá que eu mudei para esse universo da carne bovina. Da carne bovina. Sim. E aí você gostava de fazer churrasco na faculdade? Como é que foi esse direcionamento? Sempre, desde moleque. Assim, eu lembro da minha mãe, a gente indo lá no macro comprar carnes grandes, peças grandes, ela cortando, fazendo uns pedaços ali. Então, a gente sempre fazia. Na República também tinha muito churrasco. A gente já prezava para um churrasquinho melhor. Não tinha dinheiro, mas a gente sempre prezava, comprava num lugar mais barato, mas sempre prezava em fazer churrasco. Hoje tem picanha, né, cara? Exato. Né? Não, picanha era uma coisa... Normalmente era meio capa de filé, assim, mas de vez em quando a gente conseguia uma picanha para fazer esse churrasco melhor mesmo. Legal. E aí você se formou e qual que foi o seu primeiro passo ali saindo? Você vê, eu me formei, a faculdade de zootecnia tem um negócio muito interessante, que ela tinha 6 meses de estágio obrigatório. Então ela já te permitia você, durante o estágio, estar mais próximo de alguma empresa. E aí fui trabalhar numa empresa em Ribeirão, uma empresa de consultoria de agronegócio, muito legal. Eu achava que era o meu sonho da zootecnia, era isso, eu ter um golzinho, um notebook e prestar consultoria para pecuarista. Acho que era o aspiracional naquele momento. Mas ali já esbarrei num negócio muito importante, que eu falava mal inglês pra caramba, a gente estava dando uma consultoria para uns caras sul-africanos, e eu vi que aquilo ia ser um empecilho da minha vida. Eu falei, não, vou vender todo o meu patrimônio, que era esse golzinho, notebook, e fui morar na Austrália para falar inglês, melhorar inglês. Trabalhei lá de garçom, de peão de obra, tudo isso daí. E lá também arrumei alguns estágios por conta do meu orientador, o Zé Bento Ferraz, lá da USP, que foi um grande orientador. E ali eu começo algumas coisas, faço estágio ali com algumas raças diferentes de gado, volto para o Brasil para trabalhar já em projetos também que tinham a ver com essas raças diferentes que estavam chegando no Brasil na época, que era ali Bonsmara, a carne de qualidade Senepol. tem influência, né? Exato. Eu brinco que era meio que mirando na codorna, acertando no avestruz ali, isso daí, né? Porque eles trouxeram raças para serem mais produtivas e naturalmente isso daí acabou despertando um pouco de uma percepção de que a gente podia conseguir produzir carne de melhor qualidade aqui no Brasil. Acho que mirava na produtividade, mas o resultado que você tinha já sendo uma carne com uma possibilidade de ser melhor produzida. Ah, legal. Então foi isso mesmo. Eu fui morar em Rondônia, nesse projeto, numa fazenda chamava Agropecuária Nova Vida. Depois quando você voltou? Quando eu volto já da Austrália para morar em Rondônia. Ficou quanto tempo lá? Na Austrália eu fiquei 1 ano, certinho ali.
Em Rondônia, 1 ano e meio. Eu brinco que Rondônia, naquela época, acho que a logística era pior do que para a Austrália. Né? Em Com 2002, certeza, ali, assim, era mais difícil. Às vezes até hoje. Que lugar de Rondônia ali? Era em Ariquemes. Ariquemes. E era um projeto muito grande ali, com 15 mil vacas ali, com as raças... Eles estavam trazendo a raça Senepol para o Brasil e tinham comprado alguns embriões da raça Bonsmara, uma raça sul-africana. Ou seja, era um projeto de animais selecionados ali para fazer carne de qualidade. Exatamente. Eles também tinham aquele Montana, que era um programa de composto da CFM Litman na época ali também, então eles eram franqueados. Então, já era uma coisa diferente. Minha vida toda, mesmo quando eu trabalhei no agronegócio em si, na pecuária, sempre foi focando em alguma coisa diferente. Nunca fui numa commodity pura. Não sou muito desse universo da commodity pura. Eu sempre estava buscando agregar valor ou ter algum diferencial. E por isso ter escolhido esse projeto até, porque eles tinham raças diferentes, venda de reprodutor. Quase que uma busca por performance, assim, por algo diferenciado. Exato. E dali foi interessante, porque dali foi um trampolim para... Eles me chamaram para gerenciar esse projeto Montana, que já era um projeto nacional. Tinha lá 24 fazendas do sul do Pará até o norte do Uruguai. Para mim foi um MBA de produtividade, né? Porque eu vivenciei todas as possibilidades. Você tinha fazenda no Pará, tinha fazenda no norte do Uruguai, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, vi muitas realidades de diferentes modelos de produção. Acho que mentalidade de pecuaristas diferentes também, culturas diferentes, eu acho. Né? Cultura de criação. Então, foi ali que eu acho que eu aprendi muito desse universo de produção, vi essa possibilidade. E dali sai também um embrião, que era um projeto assim, de um pecuarista chamado Carlos Maluí, que era um cara super obstinado, assim, focado em excelência pra caramba. Que ele falou assim, tô produzindo Bonsmara aqui e tô conseguindo fazer uns animais de uma qualidade, uma carne com uma qualidade que é excepcional. Mostrei para uns donos de restaurante e, você não quer vir para cá e tocar esse negócio, né? Então, aí que é minha mudança da porteira para dentro, para eu sair um pouquinho do universo da porteira e começar a entender um pouco desse universo de carnes mesmo. E dentro desse projeto, qual que era a sua atribuição lá? O que você fazia no dia a dia? Foi montar o projeto do zero, desde montar o plano de negócios mesmo. Caramba. A gente arrecadar grana, a gente passou o BP lá para quem queria comprar ações, desde constituição societária mesmo, pegar um advogado para montar um estatuto societário. Aí foi um pouco mais de um MBA de negócios já mesmo. Nossa, você tinha o quê? Uns 3, 4 anos de formada? E eu tinha uns 5 anos. 5 anos. Tá bom. E assim, mas era muito bacana, porque todos esses pecuaristas também, eles eram bem, vamos falar, estabelecidos. Então, por exemplo, esse processo do jurídico, para mim, foi o mais impactante na minha vida até hoje, porque eu entendo como é que faz um estatuto societário, acordo de sócios, coisas que são fundamentais para qualquer negócio. Para começar um negócio, né? Eu aprendi mais cedo ali, justamente nessa experiência lá da Bonsmara Beef, que foi o nome da companhia. Então, ali tem esse processo desde a fundação dela até do processo operacional em si, que era definir um protocolo de produção com os pecuaristas, conseguir modelos de negócio com os frigoríficos. Aí já é meu MBA de frigorífico já. E vender a carne. Então, eu fazia as 3 coisas efetivamente. Tá. E essa venda... Você cuidava do negócio da fazenda até a mesa ali. Exatamente. Então, a gente tinha... Eu dava pro pecuarista um protocolo de produção. Esses pecuaristas, nesse primeiro momento, eram todos sócios da companhia. A gente não era uma cooperativa porque tinha que separar bem os papéis. Então, ele era um fornecedor, a gente estabelecia uma relação comercial com ele. Então, eu cuidava para que ele tivesse um padrão de produto, vamos falar assim, gado, sendo feito dentro da fazenda. E aí, a gente estabelecia um modelo de negócio com um frigorífico que estivesse próximo da região desse pecuarista. Super complexo era, na época, assim, era um negócio muito complexo. Mas foi quando eu entendi a realidade e a cabeça, vesti o chapéu de um dono do frigorífico. Eu entendi como é que eram as dores dele. Então, eu tinha que propor uma coisa que fosse atrativa para ele. No final do dia, de uma maneira muito simples, eu falava assim para o dono do frigorífico, assim, todo dia você tem que comprar boi e vender carne. Tá bom, então você vai comprar boi daquele cara lá e você vende a carne para nós dentro desse padrão. Tá. E aí essa carne a gente trazia para vender para alguns restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, e tinha uma lojinha física ali no Itaim, uma boutiquezinha de carne ali no Itaim. É o mesmo projeto Bonsmara que o Pedro Merola tocava? Depois disso, o Merola foi sócio, o Merola foi sócio disso daí, e depois ele deu sequência. Quando eu saio dali... ele seguiu com o projeto? Ele seguiu com... Eu não sei como é que foi o desdobramento societário ali, mas a gente tinha muito sócio na época, eram 16 sócios. Então, não era muito fácil uma empresa com tanto sócio... Isso foi o que? 2009, por aí? Isso, acho que era 2006 até 2009, alguma coisa assim era. Era uma época que estava, eu não vou falar que embrionário, mas estava começando a sair do ovo, assim, a questão da carne de qualidade no Brasil.
Sim. Você acha que teve a ver com um boom econômico do Brasil nessa época, de crescimento de poder de compra? Porque eu lembro que não tinha muito esse papo de carne de qualidade, de repente apareceu. Carne de qualidade, café premium, um monte de cervejas artesanais. Acho que tem uma mudança mesmo dessa de consumo mesmo, que tem a ver, obviamente, com o poder econômico, tem a ver com, acho que, entrada de novos players de carne no Brasil, vamos falar, restaurantes de carne que... Antes a gente comia carne em rodízio, né? Então, o histórico nosso era de comer rodízio, onde eu brinco que toda a carne bem fininha, com sal fica ali gostosa. também, ela fica mais fácil. E como você passam várias, você tem chance de acertar e errar, né? Então, no final do dia, o consumidor ele sai satisfeito porque você tem mais chances de erro e acerto. Quando você muda para uma steakhouse, que é um bife só, que é uma chance só que você tem que acertar, aí você não pode errar. Então, você tem que elevar o nível de controle da matéria-prima e o nível da qualidade também. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que teve ali, então, na indústria e sentiu ali quais eram as dores desse elo, né? Sim. O que você sentiu ali que eram os maiores dramas, as maiores dificuldades? É que, assim, é muito distante. Eu diria assim, existe um abismo mesmo, infelizmente, né? Entre da porteira para dentro, eu vou falar assim, e acho que o universo da carne, a cadeia produtiva da carne, vamos chamar assim, ela tem 3 grandes blocos, né? O do pecuarista, do frigorífico e dos canais de venda. Canais de venda entenda pelos supermercados, restaurantes, né? Então, esses 3 canais, eles não entendem muito do negócio um do outro. E a comunicação não é das melhores normalmente, então. Eles estão todos conflitantes ali em interesse, né? Exatamente. E tem uma característica também da indústria da carne brasileira, que ela é uma indústria de empurrar. Assim, né? Então, é diferente de qualquer outra indústria. Pensar numa indústria automobilística, sei lá, eles vão estudar o mercado, eu quero um carro grande, pequeno, tem que custar tanto, como é que é, e aí, com base nesse consumidor final, que é quem paga a conta, você monta uma cadeia de produção para atender aquele cara. No Brasil, basicamente, é uma indústria de empurrar, né? Então, o pecuarista ele vai olhar muito mais produtividade ou custo ou alguma coisa assim, porque ele não tem um direcional do outro elo para o que ele deveria fazer, então é contratado como uma commodity, ele vai liderança por custo e ele empurra no frigorífico, e o frigorífico, por sua vez, também vai buscar ali um ganho operacional, eficiência operacional dele e vai empurrar nos canais de venda. Então, no final do dia, é um negócio meio que empurrado, onde ninguém está muito preocupado com... Não tem um direcional para um consumidor. Eu lembro que eu tinha uma coisa que eu vi na Austrália, que foi muito gritante para mim, que eu perguntava aqui no Brasil, né, para um pecuarista, o que você faz? Ele falou, pô, eu crio boi e tal, natural, né? A gente tem paixão disso daí, do que a gente faz lá. E na Austrália, você perguntava pro cara e falava assim, não, eu produzo carne para o mercado da Coreia, ou naquela tua fazenda eu produzo para o Japão, e nesse outro canto eu produzo para o mercado doméstico. É um atendimento de uma demanda específica, né? Exatamente. Então, ele tem mais claro e está mais próximo a essa visão do consumidor. Então, ele entende melhor. Obviamente, essa comunicação, para chegar até ele, também é uma comunicação mais fluida, né? As pessoas conversam mais. Provavelmente, você olha um jornal na Austrália, eu lembro que tinha preço diferente lá, de uma novilha para a Coreia, do preço do novilho que era Japão e do animal mercado interno. Né? Então, a comunicação, modelos de remuneração são mais claros e específicos também. Né? Então, assim, acho que é isso que era... Então, quando eu falando das dores lá do frigorífico, é como o Brasil é muito focado em ganho de produtividade, né? Essa indústria focada em ganho de produtividade, então você tem um ritmo para ser cumprido no frigorífico, tem uma escala, e você fazer projetos pequenos dentro desse universo de escalas grandes, ele é bastante complexo. Você perde eficiência operacional, você perde produtividade, e aí a conta tem que ser muito boa para alguém topar fazer isso daí. Então, na época lá do Bonsmar, a gente tinha que pagar um prêmio bastante importante para esse frigorífico, para justamente estar perdendo produtividade, tinha que ser compensado de alguma maneira com essa perda de produtividade. Entendi. É que eu fico pensando nisso, a gente tem, de fato, é muito difícil você conversar com um produtor que pense no produto carne. Ele fala como esse animal é bonito, como essa vaca é produtiva, olha quantos quilos de bezerro ela entregou por vaca exposta, aquela conversa, mas, cara, e a carne? A gente tá começando nesse papo agora. Sim, 2023, 2024, que eu tô vendo essa informação ser um pouco mais difundida. Com o quê? Com redes sociais, essa história de gravar podcast, de conversar com as pessoas, com os outros elos, com quem está fazendo o projeto. Agora a gente está começando a pensar nisso. Sim. Mas eu acho que isso é interessante, porque, cara, você vai em restaurante bom, às vezes, e vem o steak ruim. Sim. Você fala, cara, não consigo cortar isso aqui pro meu filho, era para ser macio. Então a gente precisa melhorar essa padronização e essa qualidade do que a gente entrega. Sim. Então... precisa colocar isso na cabeça do pecuarista, até porque depois algum tipo de bonificação acaba vindo. Sim. E nesse elo a gente pensa muito nessa questão do quanto que eu vou ganhar. Claro, o cara trabalha com commodity, pouco valor agregado, tem conta para pagar, tá tudo certo. Sim.
Mas eu acho que vem um ganho de produtividade também quando a gente faz um produto melhor. Sim, e aí tem um negócio também que foi um pouco dessa premissa quando a gente montou esse projeto ali do Bonsmara, porque era você, para fazer algo diferente na sua fazenda, você tem que ter uma garantia de liquidez, né? Liquidez é um negócio muito importante, né? Mais do que o prêmio, que é quão líquido aquilo lá é ou não. E como é um ciclo muito longo também, você demora. Vou tomar uma decisão agora de inseminar uma vaca para fazer um animal diferente, de uma outra raça, até que ele vai se transformar numa carne, vai demorar, sei lá, 3 anos. Investimento. Né? Qual é a minha garantia que eu tenho dessa liquidez daqui 3 anos? Porque eu vou tomar esse direcional e não vou tomar um outro direcional de focar só em commodity mesmo e liderança por produtividade ali, né? Uhum. Então, assim, e é isso que a gente, nesse modelo, como ele era menor também, era muito mais amarrado contratualmente, você tinha como você fazer investimentos, você tinha a garantia da liquidez também. Uhum. Então, é importante isso daí também, porque senão você produz uma coisa e vai deixar exposto, né, o risco de mercado, também não faz muito sentido também, né? Que aconteceu até bastante nos últimos anos também. E aí você ficou nesse projeto até... Fiquei até... Pegou essa baita experiência? Foi o meu MBA desde ali o básico até o prático ali? Foi lá meu MBA que eu brinco de frigorífico mesmo e comecei a entender como é que eram as dores dos clientes. Aí foi quando eu saio então da fazenda bastante e vou para dentro da indústria mesmo. Eu dormia dentro do frigorífico, desde o recebimento. Eu sei como é que funciona o frigorífico do recebimento lá do gado, onde que tem gargalo, o que tem falha, o que tem... Até a expedição ali. Então, abate, desossa, expedição, caixaria, enfim. Aí eu vivi muito dentro ali. Acompanhou tudo? Não, tudo, porque a gente tinha que acompanhar tudo, porque senão a gente perdia a carne dentro do frigorífico, se deixasse. Porque o volume e a escala é tão rápido que se você não estivesse atento, você perdia o seu produto ali. E aí, a parte rica também que teve, que eu comecei a escutar as dores dos clientes ali, então dos donos de restaurante, o que importava para ele, o que não importava, até dos próprios consumidores, como essa lojinha, o escritório nosso ficava em cima da loja, então ficava lá, tinha uma câmerazinha, eu descia para atender o consumidor, entender o que estava procurando, o que ele não estava. Você estava na lojinha também? Ficava na lojinha, ficava em cima da lojinha, a gente descia lá, escutava o cara falando, atendia, ia nos restaurantes, ia dentro da cozinha para entender... e aí a gente começava a entender como é que também é complexo esse negócio, porque o boi, né, em uma carcaça te entrega um mix, né, de 2 picanhas, 3 quilos de picanha e 10 de contrafilé. Aí você fala, tá bom, mas a demanda do mercado é de 10 de picanha e 3 de contrafilé. O que eu faço com isso? E é assim que você vai regulando os preços também, né? Oferta e demanda, não tem muito segredo. Então, você sabe que quando eu era pequena, eu gostava muito de coraçãozinho de frango. E eu lembro de criança, assim, a gente tá na churrascaria, o cara desce 10, né? Adorava. E um dia eu falei, pai, quantos corações tem um frango? E ele falou, 1. E eu falei, mas como que eu como 10 corações e uma coxa? Tipo... Exato. Aí ele me explicou ali, eu comecei a entender, né, o que era. Eu lembro que eu fiquei surpresa. Como que tem um coração só e eu tô comendo 10 frangos aqui? Exatamente. Fiquei impressionada com aquilo. Não, e essa que é a grande ciência também do negócio, de quem opera esse negócio, como é que eu direciono, para quais mercados eu direciono. O frigorífico que trabalha também com as possibilidades de exportação, ele tem mais amplitude também de outros mercados, né, que às vezes remuneram melhor determinado corte. Então, essa complexidade eu comecei a entender. Falei assim, nossa, era uma unidade de medida que era um boi, e agora que depois que tá na minha mão, agora são 16, 20, 30 produtos para eu vender, com proporções diferentes e com demandas diferentes. Com preços diferentes. Alguns você consegue vender diferenciados, outros não, né? Exato. E um produto perecível, só para lembrar, perecível com temperatura controlada também, assim, né? Então é super complexo esse negócio. E eu falei, entendi, vivi, tô apaixonado por esse negócio, gosto muito disso. Acho que aqui na empresa, poxa, tá tendo muita gente, muito conflito, não tô conseguindo crescer do jeito que a gente gostaria. Era a minha vida aquilo lá. E vários dos sócios já estavam bem estabelecidos financeiramente, aquilo lá não era... Para mim era o começo da minha vida ali. E eu falei, poxa, eu vou ser pequeno de novo, eu quero ser grande. E na época eu falei, não, eu quero ser grande. Sonho de ser grande. Às vezes você tem essa... E aí eu falei, eu vou estudar onde que isso aqui pode ser aplicado dentro de players aqui no Brasil. E aí fui estudar os 3 grandes players ali na época, né? Marfrig, JBS e Minerva. O Marfrig já tinha um viés, já estava começando a produzir alguns programas de Angus, já tinha um viés, porque o Molina vem muito dessa origem, né? Ele nasce do distribuidor, então ele nasce escutando mais o cliente, ele entendia um pouco mais das dores, principalmente do cliente do food service, dos restaurantes. E eu lembro de ficar escutando, eu juro para você, assim, eu escutei todas as transcrições de resultado da JBS lá, que tinha lá, eu entrava no sitezinho do RI, e eles começaram a falar de marca, de carne, marca. Caramba. E eu falei, puta, esse negócio, eu vou fazer um plano de negócio e vou bater na porta da JBS e vou apresentar esse negócio lá.
E aí eu vi que eles tinham essa... Fui entendendo um pouco da cultura também deles. Não, o negócio tem que ser simples lá, não é muito PowerPoint, não é muito enfeitar pavão para nada. Montei um plano de negócios, imprimi em 3 páginas, eu lembro assim, bati na porta lá para apresentar esse projeto. Falei, vocês querem fazer um negócio de carne premium aqui? Vocês não têm carne premium, vocês também não atendem, acho que com essa penetração que vocês poderiam atender o food service. Vocês estão a fim de fazer esse negócio? E assim é meio que eu vou para dentro da JBS para montar um negócio lá, uma unidade de negócios que tratava todas as demandas premium ali, ou demandas diferentes ali, né? Então, dali que eu crio o projeto e a marca Swift Black, todas essas coisas ali nascem meio que desse ímpeto de ir ali bater na porta para tentar fazer um negócio dentro de uma empresa grande. Cara, e tá super estabelecido hoje, né? Sim. Deve ter um orgulho desgraçado dessa história. Total. Não. E a história, acho que nunca contei essa história, vou contar rapidinho, já que é bate-papo mesmo, mas a história eu vou bater na porta lá e eu apresento um projeto para um senhor chamado Zé Luiz Medeiros, que é um cara sensacional. Eu conheço o Zé Luiz, ele é uma graça. Seu Zé Luiz... Ele me manda todo ano mensagem de Natal no Novo. Também. Seu Zé Luiz, um abraço. Também, toda vez. Para mim, para minha esposa, toda vez. Ele é uma graça. E aí ele escutou eu falando ali aquele negócio e falou assim, tá, peraí, aperta o botão lá, ô Joesley, tem um menino aqui que quer falar com você aqui, desse negócio de marca aqui e tal, você quer falar com ele? Ah, não pode agora, marca daqui 10 dias. E marcou daqui 10 dias para falar esse negócio. Só que nesses 10 dias a JBS comprou o Bertin. E o seu Zé Luiz Medeiros foi quem foi para Lins para fazer a integração, entrevista de todo mundo, quem fica, quem não fica, como é que foi. E minha agenda, caiu minha agenda. Eu tentava e não conseguia. E um dia eu falei, quer saber, vou lá, peguei o carro, fui até Lins. E aí fui lá, cheguei na recepção, falei, pô, eu queria falar com o seu Zé Luiz. Ah, tá, você marcou o horário? Eu falei assim, não marquei. Tipo, você bateu no portão, assim? Não, literalmente. Eu falei, não, então você não vai falar, porque ele tá o dia inteiro e tal. Eu falei, mas aqui é a entrada, não é? Eu falei, ele tá aí dentro? Tá. Eu falei, vai sair por aqui? Vai. Então vou esperar. Você se incomoda se eu ficar sentado aqui esperando ele, né? E fiquei literalmente esperando lá no sofá lá, porque senão eu falei, minha vida, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Então, não, tô aqui. Fiquei o lá, não eu tenho. Exatamente. E horas depois ele chegou, Chimbo, o que você tá fazendo aqui? O que você falou, seu Zé? Nós tínhamos aquela agenda. Não, mas preciso falar com você. O mundo mudou, estamos aqui, seu Zé, não tem problema, fica tranquilo. Eu vou ficar aqui, fico a semana se precisar, mas eu quero falar. Você me lembrou de um filme. Já assistiu aquele filme Cinema Paradiso? Sim. Que o menino fica esperando debaixo da janela da menina ali, 100 dias, cara. Mas se não, se você quer fazer acontecer, não quer. Então sim, me lembrou. Essa obstinação, essa paixão, na verdade. Essa grande paixão. Exato. Se eu não tivesse feito isso, e eu fui lá, e ele falou, não, tá bom, volta amanhã, 5 horas da manhã. Aí comprei, sei lá, uma escova de dente lá, arrumei um hotel, voltei 5 horas da manhã no outro dia. Ele não me atendeu, colocou um diretor para atender lá, deu uma volta e tal, e ele... Desculpa, foi embora com o Joás para outro lugar. E aí, falei, pô, não, volta semana que vem. Aí eu voltei semana que vem, também não me atendeu. Foram umas 4 idas até ele falou, acho que esse cara não vai desistir, vou atender ele. E aí que ele me atende, me direciona para um outro diretor, que foi o Vicente Zuff, foi um cara sensacional, que abriu a porta de verdade para mim lá na JBS mesmo, que acreditou no projeto. E aí começo a trabalhar de verdade. Né? Passa essa entrevista, conta a história pro Joás, faz a entrevista lá, e aí entra e começa a tocar o negócio. Mas não foi muito fácil, assim, as coisas não são fáceis as coisas para você chegar, e acho que isso que é importante, acho que principalmente essa galera mais jovem agora entender, cara, que se você não fizer de verdade, não pegar para fazer... Eu acho que essa é a dificuldade, né? Ontem eu estava lendo uma análise psicológica aí dessa geração que está chegando agora, que se eu não me engano é a geração Y, né? Que está chegando pro mercado de trabalho, o Z. Acho que já. E o problema é esse, né? Os caras nascem, se acham muito especiais. Total. E assim, o destino de sucesso é um mero... Vai cair no colo, assim. Eu sou predestinado ao sucesso, né? Então, é só sentar aqui e esperar. E a hora que não chega muito, o cara se frustra. Sente um vazio existencial. Exato, né? Exato. Hoje a gente tem Eu sinto isso lá na empresa, né? A gente tem um problema gravíssimo que... Os jovens não sabem mais se relacionar no presencial. Eles querem todos fazer home office. Ficar lá perto da mãe, trancado no quarto. Cara, vamos fazer amizade, né? Os maiores amigos que eu fiz na vida, assim, foi quando eu saí de casa e conheci o mundo, né? Até os amigos de infância também, com certeza. Mas grandes amigos que a gente fez quando a gente saiu e enfrentou o mundo juntos, né? Exato. E formamos a unidade ali fora. Quando você tem um monte de frustração também, que você cria essa resiliência e tal. Falando só desse assunto rapidinho também, essa é a minha maior preocupação que eu tenho na vida todo dia, é isso. Como é que eu
crio dificuldades para as minhas filhas. A né? gente Como também. é que eu crio dificuldade para elas? Porque, poxa, eu nasci numa outra época que era mais fácil, porque eu já tinha as dificuldades, elas estavam estabelecidas. A minha vida não era fácil mesmo, e ela já não era fácil, então ninguém tinha que se preocupar em criar dificuldades. Você vai melhorando ou conquistando coisas na vida que te dá dá uma série de confortos. Mas como é que eu faço ela sentir desconforto para crescer e amadurecer? Senão ela vai crescer uma pessoa muito soft e muito, acho que pouco resiliente e tal, que vai fazer falta na vida dela. Então, Cara, a gente tá viajando aqui agora, né? Esses dias eu tava falando com meu marido sobre que minha filha, ela é louca por balão. A gente tem 5 lá em casa, né? Mas a do meio, ela é louca por balão de hélio. Então ela vê um e a gente nunca compra. Quando ganha, numa festinha, exatamente por isso. Como que eu crio as dificuldades? Porque você der todo dia, e a gente pode dar todo dia, assim, hoje em dia, acabou a graça. E eu falo assim, como antigamente você tinha que lembrar de segurar o balão, e agora o balão vem com uma argola pesada para o negócio não voar. Então ela já não tem que lembrar de cuidar do balão. Aí outro dia a gente tava fazendo uma reforma em casa, cara, tampa de assento sanitário, que agora você faz assim, ele tem aquele slow closing, né? Sim. Então ele vai fechando pra não bater. Eu falo, cara, a criança não tem nem que se preocupar com deixar o dedo ali pra não amacetar o dedo. É muito fácil a vida, né? Fica muito fácil. Das coisas minúsculas. E aí eu falei, cara, será que a gente tá brigando com uma coisa assim que não tem mais volta? Porque eu tô querendo mudar o assento que a gente escolhe pra criança saber cuidar do dedo. Sim, cara, sim. que viagem. Assim. Não, mas eu acho que isso mesmo. Acho que eu tô muito louca, velho. Não, mas acho que é isso aí. Você vai filtrando alguns pais que pensam mais ou menos parecido assim, ou querem ter mais essa consciência, né? Porque dá trabalho isso daí, né? Dá trabalho, você tem que ter consciência, dá mais trabalho cuidar assim, dá mais trabalho que você deixar só no tablet, dá mais trabalho com um monte de coisa. É um esforço deliberado. Mas é um esforço, é uma escolha. Acho que é uma escolha como qualquer outra, mas eu acredito que vai dar resultado. Mas, cara, a próxima vez que eu comer uma Swift Black, eu vou lembrar dessa história lá. Saber Não, que ela saiu de um cara sentado na porta do frigorífico, comprando uma escova de dente, Isso. eu vou lembrar dessa história. Não, e se não tivesse de verdade, acho que feito esse movimento, a JBS naquele momento não queria fazer marca, não estava no momento. Tanto que muita coisa acontecendo. Primeiro era muita mudança, como é que você fazia uma fusão? Tinha tanta coisa acontecendo que na prática era muito mais relevante, mais importante do que minha vontade, meu ideal de querer fazer uma marca premium lá, que ainda a empresa passava por cima de mim, assim, lá. No meu primeiro ano, eu não conseguia fazer nada. Eu passei por 4 diretores diferentes nesse primeiro ano. Ninguém me entendia. Porque era o cara que queria pagar mais caro no boi, que perdia produtividade na indústria e ainda queria colar etiqueta na carne, ainda assim. Então, assim, não dava para ser pior, assim. Era um cara totalmente meter dentro do conceito da indústria. Mas foi muito legal depois de um tempo, principalmente quando o Wesley veio para o Brasil, que ele já tinha uma visão diferente e tinha também todo esse processo de fusão já estava mais estabelecido, as coisas já estavam mais calmas. E aí a gente conseguiu discutir ali, então, e ele falou assim, poxa, eu conseguia cuidar meio que do setor de produção, porque na época a gente tomou a decisão de comprar um confinamento. O JBS nunca criou boi, nunca teve ativo o boi, mas não tinha como a gente garantir um suprimento consistente durante todo o ano, com a mesma regularidade, com a mesma qualidade de padrão, se não fosse de um lugar centralizado. Então eu falei assim, ou é isso, né? Então a gente toma a decisão de compra o confinamento, o confinamento ficava a 10 km da planta, então a economia de frete já paga o confinamento. Então, assim, é um negócio muito... A beleza que tinha na JBS nessa época, que assim, quem viveu essa época da JBS, acho que ele sempre tem saudade. Para quem viveu naquela época e trabalha talvez em outras empresas, tem saudade, porque era uma dinâmica quase de você ter poder de tomadas de decisão, autonomia. A cobrança era proporcional ao poder que você tinha, mas você tinha essa possibilidade de fazer as coisas. Eu falei assim, não, nós vamos escolher a planta de Lins, porque era uma planta que culturalmente trabalhava melhor os cortes. Ela tinha já essa cultura de um pouco mais de cuidado. Nós vamos capacitar as pessoas. No dia de produção do Swift Black, as pessoas tinham um bottom, assim, recebiam um bottom para ter consciência que elas estavam produzindo a marca mais premium da empresa. Nossa, legal. Poxa, como é que eu capacito o pessoal do confinamento para não usar ferrão? Levava os caras dentro lá, tá vendo essa picanha que está aqui machucada? Ó, foi uma falha de manejo sua ali. Então você tinha uma melhor, acho que, comunicação. Então eu conseguia cuidar dos 3 negócios, da produção do gado, da indústria frigorífica, e depois tinha um modelo de comercialização também que eu ajudava na equipe de vendas para fazer a comercialização. Então era meio que eu conseguia enxergar um resultado inteiro daquele business, né? Da fazenda, a indústria frigorífica até a venda. Então eu conseguia ter a visão e obrigatoriedade de ter a gestão daquilo lá também, né, para que um P&L daquilo lá desse um resultado positivo, ainda que às vezes ele era mais apertado num setor, porque naturalmente ele é mais apertado. Quanto mais risco você toma, né, e na minha opinião o maior risco era o do cara do CD, que estava ali com a carne para vencer 60 dias, então era o cara que tinha a possibilidade de maiores ganhos também. Então a gente fazia uma distribuição um pouco disso, foi um baita de um aprendizado, foi uma vida de
de aprendizado desse business específico. E de botar a mão na massa para fazer e participar ali ativamente do processo, né? Exato, do produto. Exato. E foi desde a concepção de marketing, de como é que vai ser, então, sei lá, caixa, nós vamos investir em caixa vai ser bonito, caixa é um negócio que tem percepção de valor? Tem. Ninguém entendia, falava, não, caixa ninguém come caixa. Falei, não é sobre comer a caixa, é sobre ter percepção de valor, né? Então foram, acho que vários paradigmas foram sendo quebrados ali, acho que foi uma sementinha. Mais ou menos por aí o Steve Jobs veio mostrar isso pra gente também, né? Pô, as caixinhas do iPhone, cara, ela encaixa hoje, perfeitamente. Né? A gente tem uma caixinha lá de um produto hoje na 481 que a gente traz do Japão, que é um Wagyu lá, super ultra. Que eu falei assim, a caixa tem que ser... O briefing foi, a caixa tem que ser uma caixa do iPhone. Porque a pessoa que vai receber uma carne dessa tão valiosa tem que receber numa caixa. Tem que curtir tudo, né? Tem que curtir a experiência toda, desde o unboxing a tudo mais ali. Né? Então, você sabe quando eu tive o meu... Acho que eu comprei um iPad uma vez. Você tem vontade de guardar a caixa, você não tem vontade de jogar a caixa no lixo, né? Então é toda uma percepção de valor do começo ao fim. Isso mesmo. Você tá fazendo valer toda aquela experiência, porque o cara pagou mais caro mesmo. Sim, isso dúvida, aí, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, nossa, que experiência bacana. E você foi falando, esse negócio de ter autonomia para fazer e ser cobrado na mesma medida, me lembrou muito de quando eu trabalhei na XP também. A XP hoje é um monstrengo, né? Sim. E quando eu estive lá, assim, foi uma virada de chave. Foi a primeira... O pessoal não tinha nem... controle de patrimônio ali, dos notebooks e tal. E quando eu tava lá, o pessoal começou a grampear nos aparelhos, nas mesas, assim, porque tinha sido vendido o primeiro pedacinho da empresa. Então era mais ou menos assim, era legal isso mesmo. Sim. A gente tem uma saudade grande também quando eu falo com os amigos. Tava lembrando disso que você falou. Você tava falando, me vinha em mente, assim. Mas aí você ficou lá quanto tempo? Aí você conseguiu fazer o projeto, colocar a caixa diferente. Conseguimos fazer isso. Imprimir essa percepção de valor. Foi isso, e aí a gente começou, eu creio que se fosse uma empresinha ali dentro, ali, que tudo que tivesse fosse relacionado a um boi diferente, ou um processo industrial diferente, ou uma demanda diferente de venda ali e tal, que fugisse daquele volumão, eu meio que pegava para fazer. Então, na época, além dessa parte do Swift Black, bom, primeiro que para complementar a Swift Black, a gente começou a tentar produzir isso em outros países também, porque tinha mais demanda de picanha do que eu conseguia produzir aqui. Então, eu importava do Uruguai, da China, do Uruguai, Argentina, Austrália. Então, eu comecei a olhar e viver esse universo fora, do mercado fora também, entender como é que era a dinâmica do mercado fora, num papel de importador, não no papel de exportador, para atender justamente essa demanda do cliente ali. E a gente já começou a trabalhar no modelo do food service, já de blindar esse cara, deixa eu entregar uma solução total para esse cara. Esse cara deveria ficar mais tranquilo, porque comprar carne é um problema para todo player. Um cara do supermercado é difícil comprar carne, do restaurante comprar carne. Como é que eu faço para facilitar? Se eu facilitar isso aí para esse cara, tem valor? Né? Então era um pouco dessa dinâmica. Mas além disso, tiveram outros projetos. O projeto, sei lá, de carne orgânica, então, que era um boi diferente. Putz, ficava para eu fazer. Marca Taek do Pão de Açúcar, que na época tinha lá, eles queriam fazer uma carne mais magra, usavam então a matéria-prima, cruza com rúbia galega, que é um animal que vai dar menos gordura também, então ficava para eu tocar. Até carne kosher para o mercado interno, que é só um processo industrial diferente, mas era uma demanda específica. Você tem eu que cheguei a cuidar isso. Lá. Então eu cuidava de todas essas coisas que eram meio diferentes. Eu era um cara meio diferente, não era então fiz muitos amigos, gosto demais, aprendi demais. Hoje eu olho para a minha empresa assim, e entendo quão importante é essa questão da cultura. Como assim, ali a família Batista, o que eles fizeram, essa questão de cultura ali dentro, como mobiliza as pessoas de verdade, e acho que faz diferença demais. Então, acho que aprendi muito ali dentro, mas eu olhava para as coisas que eu queria fazer um passo adiante. Eu enxergava que tinha possibilidade de dar mais serviço para o mercado B2B ali, para restaurantes, e achava que tinha um universo para falar com o consumidor, que a abordagem deveria ser diferente. Não essa abordagem tão industrial. Então, assim, eu falei, poxa, eu quero fazer, e, poxa, aquela experiência do Bonsmara, querer fazer, ter a empresa, de se sentir meio dono do negócio e tal. E aí, quando eu decido sair, então, outubro de 2012, que eu decido sair de lá da JBS para montar a minha empresa. E aí, na época, todo mundo chamava de louco. Eu falei, você é executivo aqui, agora que você conseguiu, depois que um monte de barro que você amassou. Você gosta de confusão, né? Agora você vai sair, cara, agora tá tudo bem, você tá aí... Pô, e ninguém queria que eu saísse e tal, e eu falei assim, não, eu quero só um caminho diferente. Eu adoro a empresa, acho que tinha possibilidades infinitas ali como executivo, mas eu queria um caminho diferente, um caminho onde eu pudesse ter um pouco mais da minha marca também, né, dos meus valores, de adicionar, acho que valores que eu aprendi dos outros, mas acho que o que eu queria fazer.
E aí a gente monta essa empresa. A gente, na época, tinha um cliente só. A empresa falou assim, eu preciso ter um cliente para mostrar um case de sucesso no food service, foram os restaurantes Pobre Juan. Eles chegaram, nós fomos sócios até. E falei, com esse um case que a gente vai conseguir montar e vai mostrar isso aqui para o mercado que tem valor. E aí é isso. Então eu saio daquele glamour da JBS, de tudo isso aí, para ser eu, 5 açougueiros, numa mesa desse tamanho, assim, num frigorífico sublocado, assim, lá, para atender um cliente que era o projeto de expansão. Onde que era esse frigorífico? Lá em São Paulo? Ficava em São Bernardo, ficava ali num lugar isolado. Não, o lugar não era bonito, não tinha nada de glamour ali, assim. E eu lá na mesa com os caras ajudando, às vezes embalar carne, carregar caixa, fazer plano de produção. O glamour tá em olhar para trás e ver o que a gente construiu, né? Exato. Não, e é muito legal. Eu mostro agora, a gente estava fazendo uma apresentação ali da empresa, a gente mostra, tem essa foto que é bem emblemática, lá que é 2013, começando as operações e hoje nós estamos com mais de 250 colaboradores lá, assim, você mostra a evolução, foto a foto, assim, é bacana ver, mas tem esse quebrar várias pedras no começo. Você acha que tinha um conflito? Porque você pega uma empresa do tamanho da robustez da JBS, né? E quando você olha para ela, a aptidão natural dela é produzir commodity por conta do alto fluxo que se imprime ali. E aí, ao mesmo tempo, quando você quer fazer a qualidade, ela vem na contramão, né? Eu imagino. Sim. Eu acho que eles têm um negócio muito pragmático, assim, que tá lá, né? Que é sermos os melhores no que nos propusermos a fazer. Então, se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que ser o melhor naquele negócio lá. Então, assim... Mas na época eu lembro que eles começaram a entender, junto com essa sementinha assim, foi quando eles começaram a enxergar que Friboi poderia ser marca. Né? Até foi minha esposa que participou desse projeto ali, a Maru que participou desse negócio ali, mas foi interessante, eu participei um pouco disso, a gente fazia pesquisa os focus group ali e tal, e qual é a marca de carne? Que não, carne é carne não tem marca. Carne não tem marca, e eles enxergaram um lugar que poderia ter uma diferenciação, ou por preferência de compra, ou por, sei lá, por diferenciação de preço e tal. Então, acho que eles começaram a entender isso daí. Mas esses projetos de carnes premium, que demandam de uma organização da cadeia de produção, é mais complexo, é muito mais complexo. Porque, imagina só, né? É muito mais fácil você produzir carne premium, então, no segundo semestre, onde você tem a safra de nascimento e safra de confinamento. Sim. Eu quero ver ter carne agora, em março, abril, maio, que teve que passar um confinamento em janeiro, fevereiro, debaixo d'água. Assim, ninguém quer fazer isso daí. Então, você tem que organizar um supply chain ali muito mais complexo. Fora que a gente está saindo de 2 anos difíceis, está todo mundo largado, desanimado, descapitalizado. Então, eu acho que a complexidade que tem para uma empresa tão grande fazer isso, onde não é uma vocação natural do país, porque vamos só contextualizar, a vocação natural do Brasil não é produzir carne premium, é liderança por custo, é a mesma coisa. Acho que dá para falar, é a empresa certa no país certo. Né? Exatamente. Aliás, eu não sei quem é reflexo de quem, mas acho que a empresa é reflexo talvez da condição natural nossa, climática também, né? Então a indústria se estabelece dessa maneira, diferente da indústria uruguaia. A indústria uruguaia não pode pensar em ser a carne mais barata, porque os custos lá são mais altos, mas ela tem condição, até uma condição climática ali, de produzir de uma maneira diferente. Então eu acho que é um pouco disso, né, da vocação natural, tanto do país como da empresa, tal, de entender onde é que ela consegue operar bem e ser melhor no que ela quer fazer mesmo ali de verdade. Então, e bem rentável, né? Exatamente. Então acho que é meio nessa linha ali. Mas assim, de lá para cá, todas as empresas grandes tiveram movimentos de tentar portfólios mais premium, portfólios com raça certificada, enfim, alguma coisa assim. Mas é difícil você conseguir operar com consistência, igual estou falando assim, agora, né? Você pega esse primeiro semestre, meses aí de março, abril e maio, você tem uma escassez de produção de carne premium no Brasil. Você tem o desafio da oferta, às vezes é muita, às vezes é pouca, normalmente falta padronização. Sim. E depois você tem o desafio de encaixar aquele boi em carne. Eu tenho um grande amigo, ele trabalha com carne faz mais de 40 anos, você deve conhecer ele, o Onésimo. Sei. Conhece o Onésimo? O Onésimo fala pra mim, ele fala, boi é carne, mas carne é carniça, cara. Então, assim, precisa conseguir encaixar. Exato. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, cara, é perfeito, é impactante, assim, a frase, mas aí você tem que conseguir colocar isso de formas completamente diferentes, de 30 formas diferentes, como você falou, 20, 30 formas diferentes no mercado, né? E tem prazo pra isso, pra tal. Exatamente. E aí você saiu de lá, abandonou, falou, cara, agora que você tá aqui a pleno vapor, sim, quero montar o meu, fazer do meu jeito, com a minha
cara, minha personalidade. Foi isso, foi quando a gente cria a marca 481 também, com o aspiracional de ser a marca premium mais valiosa do Brasil. A gente trabalha muito em cima disso mesmo. A gente diz que hoje mais claro, assim, a gente definiu na proposta nossa que é revolucionar a indústria da carne e a experiência do consumidor. A gente fala que todo mundo de dentro da empresa, a gente acorda todo dia e vai trabalhar para revolucionar a indústria da carne e a experiência do consumidor, de alguma maneira. E revolucionar a indústria da carne às vezes é por um produto diferente, às vezes é só um modelo de negócio diferente, esse pensamento que a gente tem de relações de longo prazo, que a gente só vive pautado em cima de relações de longo prazo, não funciona assim a curto prazo com a gente. Então, devagarzinho a gente coloca essa cultura, coloca esse propósito e a gente começa a trabalhar com três canais de venda bem diferentes. Então, uma unidade que a gente só faz para restaurantes. Hoje a gente atende aí, sei lá, no total deve ter mais de 2.500 pontos de venda entre restaurantes e mercadinhos e tal. E a gente vai dos restaurantes, você vai sentar lá para gastar lá, sei lá, R$1.500, R$2.000, a gente tem produto para esse cara. E tem lá do hambúrguer mais barato, sabe? Um hambúrguer de R$22 que você pede delivery lá, a gente entrega também matéria-prima para esse cara. Solução para esse cara, a gente diz que a gente entrega soluções em proteínas para esses nossos clientes. Então, diferente antigamente, como é que ele fazia? Esse cliente ele pega uma peça de contrafilé, imagina ele tem um cardápio dele lá, ele vende o steak dele por R$100, e ele pega um contrafilé de 5 quilos, ele tem lá um açougueiro lá para ficar cortando carne, risco de contaminação, risco do cara se machucar, tem que ter um cara especializado. 5 quilos de contrafilé, às vezes vão dar lá, sei lá, 15 porções, às vezes vão dar 14, vão dar 12, depende da mão do cara. Eu brinco, se o Corinthians ganhou, o Corinthians perdeu, o cara corta um bife maior, menor. Então, na prática, esse dono do restaurante ele não tem gestão de custo. Né? Você pergunta para ele, vende o bife por R$100, mas ele não sabe quanto custou o bife para ele. E aí a gente muda esse conceito, a gente vende igual garrafinha d'água, assim, né? Então ele compra steak agora igual garrafinha d'água. Padrão de qualidade que a gente garante desde a origem, padrão do produto, então é sempre igual, né? Então o custo também é previsível, então ele sabe que aquele steak custa para ele R$25. Então R$25, eu tenho que ter um CMV de 25%, o bife tá dentro ali? Tá dentro. Ele comprou 100 bifes. Ele vendeu 50, tem que ter 50 no estoque. Tem inventário, ele tem gestão. Então, ele tem gestão de verdade. Porque... Não some um bichinho. Não some bife, não dá cria, não dá nada. Entendi. Então, a gente muda e facilita a vida do cara. Então, ele começa a se preocupar só em quê? Atender clientes, a fazer um marketing melhor. Ele não tem essa dor de comprar a carne, que é uma dor do ponto de vista de a qualidade. Ele não precisa ser parcialmente açougueiro, vamos falar assim. Ele não precisa lidar com essa parte. E nem precisa ser um expert de carne também. Porque é difícil comprar carne no Brasil. É difícil onde que você identificou essa... Esse gargalo? Escutando. Aí vem desde esse processo de você escutar mais do que você falar ali. Então você escuta os caras, qual que é a sua dor? Qual que é a sua dor? Por isso que a gente fala que hoje nós somos uma empresa de serviço que coincidentemente entrega um bifinho pro cara lá. Mas a característica do empresário, eu acho que em quase todos os segmentos, deve ser todos, é dele ser um cara muito curioso. Tem que ser. E ele tem uma curiosidade de tentar entender além, né, de querer fazer um produto e colocar esse produto no consumidor. Cara, que adianta às vezes eu enfiar um produto que o consumidor não precisa? Exato. Então essa curiosidade do começo ao fim. Você estava falando, eu estava pensando, você conheceu o frigorífico até de todos os processos, desde a originação até o encaixotamento, distribuição ali. Você acha que, por exemplo, um comprador de gado tá olhando a carne que sai ali? Ou é tudo, mesmo dentro da indústria, muito segmentado? Porque a gente falou do produtor, do distribuidor, do processador e do distribuidor. E aí tem a ponta final. E todo mundo empurrando para frente. Isso deve acontecer dentro do frigorífico também. No Brasil é bastante segmentado, assim, né? O comprador de gado ele tem um drive lá de encher a escala. Preciso comprar tantos animais disso aqui e tal. Não sei se isso aí vira carne para Venezuela, Chile. Não tenho a menor ideia. O output não é dele, ele não tem a menor ideia. Nem o gerente da indústria, provavelmente. Quem vai saber é um cara do PCP, sei lá, um cara que planeja isso daí. É muito distante, é muito fragmentado isso na indústria brasileira. Em outras indústrias, não. A própria... eu lembro quando trabalhei lá, a gente pegou plantas para operar na Argentina. Então, na Argentina, eu lembro que a discussão era mais integrada. O comercial eu vendi tanto cota Hilton. Então, o comprador precisa comprar tantos animais novilhos Hilton. Eu preciso vender tanto para o mercado interno. Você precisa comprar tantas vacas para o mercado interno. É um pouco mais próximo. Mas preocupação de produtor de mercado mais nichado. Aqui a nossa preocupação é de produtor de commodity. Exatamente. Ou seja, encher a escala e fazer produto. Porque são quilos de carne no final do dia. Então, são quilos de carne, é totalmente comoditizado. E, de novo, vou falar, não acho que está errado. Porque é a vocação natural. Então, acho que tem que ser bom do que a gente tem uma vocação natural. Fazer muito contra
Né? Por exemplo, o que a gente tem olha como é que é a nossa vida hoje, nesse caso do restaurante, como é que é a integração, assim. Hoje eu tenho capacidade de olhar um cardápio e assim, falar assim, esse cardápio é o que eu falei, do bife R$100, 30% no máximo deveria ser o custo do bife. Então, ele vende o bife por 100, deveria custar 30, tá bom, 300 gramas é o steak, tá, então tem que custar, final tem que te vender ele a tantos reais, tu vai ter tanto de perdas para fazer aquele bife, então precisa me custar tanto essa matéria-prima, nessa qualidade que ele quer, vai ser de um frigorífico lá do Uruguai. Porque é o que, daquele tipo de boi, daquele boi. Não, esse aqui, peraí, esse cara aqui é um bifinho um pouquinho menor, eu vou fazer um projeto talvez de novilhas, meio sangue, Angus do Brasil, super jovens, porque é um bifinho de 200 gramas, o contrafilé é um pouquinho mais achatadinho, dá um bifinho mais alto. Então, a gente conseguiu desenvolver hoje, por essa experiência acumulada minha lá também, mas na empresa, esse know-how de olhar para a demanda do cliente e entender de onde que tem que vir o sourcing da carne. O contrário também é verdadeiro. A gente está na fazenda lá, esse cara dá certinho para aquele cliente lá. Esse tipo de gado, é o que dá certinho ali, o que dá maior rentabilidade e tal. Então, hoje a nossa empresa ela tem essa capacidade de enxergar e ser flexível para se adaptar 100% à demanda do cliente. Mas é o cliente que vai ditar mesmo. Nunca vai ser eu. É o que eu estava te falando, negócio do empresário. Eu nunca vou fazer um produto e falar, meu sonho é vender esse produto. Não, pode ser meu sonho, mas se vai dar certo ou não, depende do cliente querer esse produto. Então, quem vai editar ali é dali para trás, né? Eu acho, inclusive, esse salto tecnológico que deu a pecuária nos últimos tempos, essa questão de papo aí o salto tecnológico, né? Eu acho que ele vem sendo ditado pelo consumidor que tem buscado a carne melhor. E a carne melhor é uma carne numa propriedade mais bem gerida, mais equilibrada, mais lucrativa, mais amadurecida gerencialmente. Então eu acho que o consumidor, são as pressões econômicas, obviamente, mas são impostas pelo consumidor. Sim. Então ele que vem colocando, imprimindo uma parte dessa pressão econômica em cima das propriedades rurais, que vem fazendo você entregar um produto que eu acho que está amadurecendo, né? Então, acho que quando a gente falou lá do começo do papo da carne de qualidade para agora, você entrar, abrir o cardápio e enxergar onde que você vai originar esse produto para entregar ali ao restaurante que atende aquele tipo de consumidor, sim, é um refinamento muito grande, né? Não, total. E assim, acho que cada vez mais o consumidor vai ficando mais consciente também e vai fazendo perguntas referentes àquele tipo de produto que ele quer. E aí que está um negócio também que acho que no Brasil tem um desenvolvimento, que é essa questão do desenvolvimento das marcas, né? As marcas têm o papel de desempenhar em você algum tipo de impacto emocional. A marca não tem o papel de dar um produto bom só. O produto, tinha lá o Flávio Saldanha, lá na época que eu trabalhei na JBS, aí falou assim, o produto você faz na fábrica, a marca você faz no coração das pessoas. Isso aí. Então, assim, é uma coisa, nós estamos numa fase de fazer produto consistente ainda, não está meio distante de fazer a marca ainda, assim. Concordo. Então primeiro você faz produto, depois você faz marca, tá bom. Acho que ainda não tem amor, Tem gente que está fazendo marca antes de fazer produto, né? Por isso que não consegue a marca ter de verdade aderência. E esse que é um aspiracional nosso com o 481, dessa preocupação de, usando também tecnologia em diferentes pontos, não falar assim, mas pega assim, para o consumidor final. A gente vende para o consumidor final, a gente tem um e-commerce que você pode ir lá entrar e comprar carne e a gente te entrega em até 1 hora. A carne está lá na sua casa e você acompanha a motinho saindo, onde é que ela está indo para chegar e vai chegar lá na sua casa em até 1 hora. Então eu uso esse tipo de tecnologia e também uso isso daí para contar, e às vezes a gente faz uma edição limitada onde eu estou contando a história da onde veio essa carne. Então, qual foi o pecuarista, o produtor, se é um lote específico dele, da onde que veio, para trazer esse senso também e um pouco de consciência do consumidor também. Fala assim, tem gente por trás ali, cara, que dedica o dia inteiro dela. Que é bacana, né? Famílias que estão lá, cara, trabalhando, se dedicando para fazer isso daí, cara, que é um trabalho bonito. Isso é uma coisa que eu acho que falta muito a gente aprender a fazer. Então, a gente, voltando lá para a base da cadeia, pensando em agronegócio, né? A gente quer ser aceito sem contar a nossa história, sem mostrar para as pessoas o que a gente faz. E tudo que você vende precisa, quase tudo, né? Precisa de um marketing desenvolvido, principalmente hoje, que a gente tem um distanciamento muito grande da sociedade. Como você vai contar a tua história? Muito difícil. Qualquer viagem que você inventa lá, os caras acreditam. Eles não fazem ideia do que é um boi.
Sim, Né? Eu, sim. na minha época, já fiz faculdade com gente que era de São Paulo que nunca tinha visto um boi de perto. Sim. Imagina hoje, né? Sim. Então, a gente precisa começar a contar essas histórias. Agora, é o que você falou, primeiro eu preciso ter produto para contar essa história, Sim. para inspirar o cara a absorver aquela história, né? E tem um viés interessante, assim, que a indústria frigorífica, isso é mundial, porque eu tava lá em Dubai, agora vou em feiras, eu falo com gente do mundo inteiro, eu fico muito antenado para buscar o que está acontecendo, assim, então você vê assim, a indústria frigorífica, via de regra, ela tem um viés, ela parte de uma premissa que o interlocutor dela, a pessoa com quem ela está falando, tem o mesmo nível de conhecimento que ela tem de carne. Então, ele fala um tecniquez que não emociona ninguém, o consumidor. Então, ele fala uma linguagem que não bate o sino lá no consumidor ali. Então, normalmente, são os caras mais do varejo, sei lá, você vai lá no Whole Foods lá, e você tem puta, isso aqui veio essa carne veio lá da fazenda tal, tem a foto da família do cara tal. Que se deixar um frigorífico falando, ele vai falar um tecniquez. Angus, Marmoreio 2, não sei o quê. A pessoa de casa fala, o que é isso? Marmoreio 2? Nem tô sabendo o que é, sabe? Então, o que é marmoreio? Então... Mármore pra mim tá lá no banheiro, né? Esse negócio... Então, tem também essa questão de uma evolução na comunicação direta. Como é que isso impacta o consumidor final também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa... Tá muito no empresário também, mas não tá nas pessoas. Que é ter empatia para conversar. Então, eu costumo falar pro meu marido, né, que quando eu vou dar aula na Bolsa, em São Paulo, né, lá no WTC, eu vou com um tipo de roupa e eu tenho um linguajar. Sim. E quando eu vou dar a palestra lá no Tatersal de Ji-Paraná, à noite, entendeu? Eu tenho outra linguagem, outra roupa que eu uso, entendeu? Exatamente. Então, não é porque a gente é falso ou um camaleão, é porque eu preciso... ter empatia com quem eu converso e transitar entre ambientes. Sim, me vestir adequadamente para ir, sei lá, na academia e na missa, eu não sei, alguma coisa assim. E eu acho que isso falta pra gente. A gente descer e entender, fazer o exercício de entender como a outra pessoa tá recebendo o que a gente tá falando, né? Sim. E às vezes eu acho que tem muito de ego também. Deixa eu mostrar que eu entendo aqui. E que você não entende do que eu tô falando. Mas isso não pode ser uma realidade quando a gente tá falando com o consumidor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, e é curioso isso, né, do que você falou do ego mesmo, porque poucas pessoas... Tem muita gente que entende muito da indústria da carne em vários fragmentos ali, mas poucas pessoas entendem da complexidade que ela é, essa história do cardápio até a fazenda, da fazenda... E normalmente as pessoas que começam a ter um pouco mais desse conhecimento, elas não têm essa habilidade de se comunicar de uma maneira mais simplista com as outras. Justamente por ter mais conhecimento, ela acha que ela fala de um outro lugar. Às vezes a pessoa é muito técnica, muito focada naquilo também. Às vezes não é ego, né? Eu tô generalizando. Às vezes a pessoa é muito focada. Sim. E no foco dela, ela só quer comunicar aquilo que ela tá fazendo. Sim, sem dúvida. E aí, cara, aí você foi operar... A instância 481, ela já começou... com a Prime Carter. A Prime Cater é uma empresa, vamos falar guarda-chuva, assim, de catering, de servir e tal. A gente tem as marcas, a 481, que é a marca mais premium nossa. Recentemente a gente lançou uma marca chamada Alabrasa, que é uma marca aí para fazer um churrasco mais raiz ali do Uruguai. Ali. Ela é produzida no Uruguai só, com animais Angus certificados ali. Somente de animal criado a pasto também. Então a gente enxergou algumas demandas nesse tipo de cliente que queria esse claim, queria ter a certeza de que eram só de animais criados a pasto, por conta de um sabor mais... Aquele sabor de uma memória afetiva, talvez, que a gente tenha lá, de que a gente só tinha de animal criado a pasto. E aí a gente tem umas outras marcas que são mais comerciais, focadas para o B2B mesmo, que nem aparecem para o consumidor. Mas, basicamente, as duas marcas que a gente mais trabalha, a 481 é a que a gente mais trabalha, e a Alabrasa é um filho novo aí, que nasceu no finalzinho do ano passado, que a gente está hoje colocando só em boutiques de carne ali só. Então a gente ainda nem andou num varejo mais amplo. Tem uma marca bastante legal nossa chamada Farm, que é uma marca mais para o dia a dia. Na verdade é só de cortes para o dia a dia, que é uma solução que a gente tem para o varejo tradicional, para o supermercado. O supermercado tem umas grandes dores hoje em dia, que ele também, igual eu falei, todo mundo tem dor para comprar carne. É só você entender a dele ali. Só. Então, lembra que eu falei que no restaurante o cara tem que comprar um contrafilé e não sabe? A mesma coisa. Dona de casa. O mercado tem que ter lá um açougueiro lá, que tem que fazer bandejinha, aquela bandejinha vem, se tem perda, ele não consegue medir a perda. Então, tem uma dificuldade de gestão do custo do açougue que é muito grande, muito grande. É muito complexo isso aí num supermercado. E aí a gente tem essa tecnologia lá, onde a gente consegue
dentro do nosso frigorífico, né, fazer os cortes já e já manda numa bandejinha com uma vida útil de 15 dias e ele só coloca ali na gôndola. A atmosfera muito mais controlada ali. Isso, exatamente. O gás segurança filtrado, segurança alimentar, vida útil, não tem manipulação. A gente inventou um negócio... Você economiza uma manipulação ali. Uhum. Exato. E você tem gestão. A gente inventou um negócio que ninguém ainda se propôs a fazer, eu acho, pelo que eu conheci, que é de deixar as porções também com peso padrão também. Então, os bifinhos têm bandeja de 400 gramas de filé mignon. Toda a bandeja. Então, ele gerencia melhor o inventário também. Tem essa questão de precificar pelo preço da bandeja. Facilita um monte de coisa na vida do... A gente tá com vários... E, consequentemente, da dona de casa também. Exato. Não, e para a pessoa... De novo, ele vem... Eu te falo que... Ele vem da dor de escutar a pessoa. A pessoa não quer pegar fila e ficar esperando o açougueiro cortar. Ela quer praticidade, ela quer uma bandeja menor, ela quer ter a vida útil, ela quer poder pegar aquela bandeja e deixar na geladeira. Porque essa bandeja do supermercado, você deixar ela na geladeira, em 1, 2 dias ela está deteriorada. Essa daí não, você pode deixar, respeitando a vida útil dela, você pode deixar ali. Ela dura mais. Então você tem um quê de praticidade para o consumidor que é muito interessante e para o operador, que é o cara do supermercado. Então essa marca Farm agora ela está direcionada um pouco para isso, para a solução de carnes do dia a dia. Tá. Então focado muito em varejo tradicional, focado em supermercado mesmo, não é boutique de carne, não é universo... Por isso que eu falo que a gente vende soluções, né? Não é só o universo glamouroso, a gente vende carne moída nesse negócio da bandeja Farm. Então assim, não, tem de tudo. Por isso que ninguém vive de comer em restaurante com a conta de R$1.000 todo dia, né? Assim, então, você precisa da praticidade ali também. Você precisa do dia a dia também. É isso. Então, nesse do universo... hambúrguer também. Hambúrguer também. A gente focou bastante. O mercado de hambúrguer evoluiu bastante no Brasil. Eu cresci comendo aqueles hambúrguer que era 30% de carne e 70% de fécula de mandioca. Lá era um negócio que ele encolhia e tal. Agora tem hambúrgueres bons. E achava bom naquela época, né? Você achava bom. Agora hoje você tem um monte que é 100% carne. A gente tem, sei lá, acho que 60 formulações de hambúrguer lá, porque o cliente pede a hamburgueria X premiada, o cara quer um hambúrguer com tantos por cento a mais de gordura, de acém, de não sei o que lá. Tem lá umas formulações. Você estava falando de produtos. A gente tem hoje, a última leitura que a gente tinha feito, lá são 600 produtos, códigos de produtos que a gente criou dentro da empresa lá, que a gente comercializa. Assim. Então porque tem produtos que só vão para o varejo tradicional, outros que são para hamburguerias, outros que são para os restaurantes mais sofisticados. Então, assim, você tem... eu falei que agora a gente não pode criar mais também. Não dá. De um boi a gente conseguir tirar 600 códigos, mas enfim, a gente conseguiu de alguma maneira. Mas é justamente com esse drive de fornecer solução para o cliente nosso. Poxa, que interessante, cara. E... A instância 481 foi... É só 481, não tem instância, não. É só 481. É só 481. Por que eu li instância? Não sei. Eu li em algum lugar. Então me desculpa. Não, é verdade, tá até no teu... Eu li em algum lugar. Não sei. Acho que eu dou aquela pesquisada antes da gente gravar, né? Pra não chegar aqui e falar muita bobagem, falei bobagem. Não, tranquilo. O 481, ele vem de onde, esse nome? Sabe o que é curioso? Ela, numa época, determinada época, quando a gente só fazia um negócio do B2B, né, a gente... a inspiração era de uma cota de alta qualidade da União Europeia, tal, que tinha uma isenção fiscal. E aí 481 já era um sinônimo de excelência em onde você falava, o pecuarista 481, a carne 481 e tal, mas teve um dia que a gente se deu conta lá que aí falou assim, poxa, essa marca no final do dia ela conta a história de 4 pessoas. Porque você não faz um churrasco sem 4 pessoas. Você precisa de um pecuarista para produzir a carne, você precisa de um açougueiro para cortar a carne lá, você precisa de um assador para assar a carne e tal. E você precisa de um cara que a gente chama lá de meat lover, lá, que é o cara que organiza o churrasco, que demanda o churrasco lá. Então essa marca ela conta a história dessas 4 pessoas, que elas têm lá 8 razões ali essenciais para a vida delas. O assador, a paciência no preparo, o açougueiro, a atenção nos detalhes, enfim, esses 4 caras têm 8 razões com um único objetivo, que é construir uma jornada sem volta na evolução do paladar. Então, essa que é a história da marca. Essas 4 pessoas que estão no universo do churrasco, todas elas fazem coisas, elas estão obstinadas aí para construir essa jornada sem volta na evolução do paladar, porque a gente acredita de verdade que quando você sobe a régua, né, do paladar, essa jornada sua de evolução do paladar, quando você começa a provar coisas melhores, é difícil você voltar, né? É difícil, se você tiver condições, é difícil de você voltar. Você continua com essa lembrança. Eu falo assim, as pessoas podem até comer menos carne, mas elas falam, não, putz, eu prefiro comer melhor do que... A Vanessa Camargo falou isso no Big Brother, né? Eu não assisto Big Brother, mas, cara, de alguma forma chegou esse vídeo pra mim. Cara, muito mais difícil o cara que come filé voltar a comer presunto do que o cara que já come presunto todo dia. Exatamente. Pô, e isso aconteceu... Ela traduziu isso. E aconteceu isso aí nos universos, sei lá, de azeite, de café, de chocolate. Você vê uma evolução das pessoas, assim, cerveja, né? Antes você tomava cerveja era mais gelada. Quantas cervejas tem hoje, universo de vinho. Então, eu acho que tem sido uma tendência da gastronomia. E é isso que a gente
a gente busca fazer com 481. E quem são os seus fornecedores? Eu tô perguntando da 481, obviamente, Sim, porque sim. é o nicho do nicho, né? Acho que Sim. você criou uma coisa nichada dentro do nicho de carne de qualidade. Sim. Você sabe que a gente tem fornecedores no mundo inteiro. Literalmente mesmo. Eu sei que vocês assim. vendem o Wagyu japonês mesmo. Isso, esse é lá o único dentro. que a gente coloca como sendo. Putz, ele tá ali, o Wagyu japonês mesmo, ali, que é na categoria A5, que é o maior marmoreio que tem no mundo lá e tal. A gente coloca ele diferenciado com a origem dele e tal. No restante, o que a gente conseguiu fazer com o 481? A gente estabelece protocolos tão rigorosos de produção com pecuaristas do Brasil, do Uruguai, da Argentina, da Austrália, agora retomando também. Estados Unidos já fizemos, agora não vamos fazer mais por uma questão financeira, só mesmo de preço. Eles estão Que ela é sempre igual. estourados lá. Estão lá, ali o preço tá inacessível. Tá, totalmente. Inviabilizou. Sim. Então, e essa beleza também desse nosso sourcing, um país que vai passar por um ciclo diferente, um ciclo pecuário, que você fala tanto diferente, né? E naturalmente as carnes vão ficar mais caras naquele país, eu mudo meu sourcing para um outro país que está num outro cenário também. Então a gente consegue fazer isso. Tem uma diluição de risco geográfico. Total. Risco geográfico, risco política país, vide Argentina, risco cambial, vários riscos. Então a gente mitiga o nosso sourcing. Esse ano a gente deve processar uns 4 milhões de quilos. A gente deve estar fazendo 40% dessa produção vindo de fora do Brasil, 60% vindo dentro do Brasil. Legal. E aí, dependendo do que for, do tipo de corte, a gente traz de fora ou daqui, tem uma ciência importante. Mas o que é interessante, né, é que assim, do ponto de vista técnico falando, essa carne 481 eu consigo produzir exatamente ela em qualquer lugar do mundo, no Brasil também. Então, assim, o Brasil não é um impeditivo de você produzir carne ultra premium, você consegue produzir. A questão é como é que o modelo econômico para em pé, se ele para em pé, e que tipo de relação comercial você consegue estabelecer com o seu parceiro. Imagino que seja, por exemplo, mais difícil achar em fase de alta de ciclo lá, quando falta boi para tudo, né? Pega 20, 21, por exemplo. Isso, porque aí é aquela história assim, né? Esse parceiro nosso, porque a gente fala do longo prazo, ele tem que estar comprometido nas altas e nas baixas, saber que onde que está a linha média que ele quer traçar. Então ele não vai estar reclamando, pô, mas agora se eu tivesse vendendo para aquele lugar, eu estaria vendendo mais caro. Eu falei, tá, mas daqui 2 anos se você tiver vendendo, vai ter outro também problema. Então esse cara, a palavra-chave é comprometimento, né? A gente busca fornecedores que efetivamente estejam comprometidos com a gente. E a gente também tem que demonstrar esse comprometimento mútuo com ele de liquidação nas fases boas e nas ruins dele também. Cara, eu falo, pecuária é plurianual. Sim. Você pega um prazo decente aí para falar de pecuária, 10 anos. Sim. Né? Seja do ponto de vista de genética, de ciclo, porque a gente nunca vai vender sempre nas máximas no bom preço, Sim. ou comprar nas mínimas, né, no preço ruim. Então, tem que trabalhar em média mesmo. Trabalhar média e eficiência. Sim. E agora, acho que a gente está falando de qualidade. Sim. E qualidade é a confiança do consumidor. Então, o consumidor que está disposto a pagar esse preço diferenciado, ele precisa ter confiança no seu produto. Porque eu falo, você vai no restaurante todo dia, um dia o restaurante serve mal, você não volta mais lá. É uma coisa muito memorável, assim, Sim. você não apaga aquilo. Sim, e fica muito claro isso daí. Eu aprendi muito isso com os americanos lá, porque eu fui estudar esse modelo de suprimento para os restaurantes lá nos Estados Unidos, entender como é que funcionava lá. E a palavra-chave que eles falam é consistência. Né? Consistência. E consistência não é só do produto, é consistência de abastecimento. Então, você foi na segunda-feira, tem que ter o mesmo steak que você for no domingo, em julho, dezembro. Então, assim, alguém tem que se preocupar em garantir consistência. E aí, uma indústria americana, ela é muito mais madura nisso. O operador, sei lá, de um restaurante, ele não está nem preocupado com isso aí. Ele delega isso para um fornecedor. E o fornecedor se compromete de verdade com isso. E às vezes ele faz esse pacto com outro fornecedor dele também. E assim, acho que a palavra-chave desse negócio sempre é consistência. Precisa ter. E às vezes a questão é que a gente às vezes tem falta de consistência no fornecedor, né? Sim. E aí, esse é um problema. Uma vez eu fui numa steakhouse, e ela é bem conhecida, por sinal. Tava com a minha filhinha internada, aí troquei com meu marido. Falei, deixa eu sair comer uma comida que não é do hospital, né? Rapidinho, já volto. Aí a gente trocou. E eu peguei um filé maravilhoso, né? E falei, nossa, que delícia. E tá, no dia seguinte, falei, cara, vou comer lá de novo. E a hora que eu voltei lá, não conseguia cortar. Não conseguia cortar. Falei que eles mudaram de fornecedor. A gente já sabe o problema. Avisei lá, mais até pra ajudar o restaurante do que uma reclamação em si. Sim. Mas falei, cara, a gente trocou de fornecedor. Então, essa é uma questão. E eu não voltei mais lá. Ficou na correria ali, mas ficou na memória.
Então você tem que ter consistência no serviço. E aqui no Brasil eu acho que é difícil de encontrar isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como que você faz para apurar isso, essa consistência de fornecimento? A gente garante, a gente estabelece um protocolo muito rigoroso de produção na fazenda. E aí passa da fazenda para um filtro no frigorífico que abate e desossa. E a carne que chega para o nosso frigorífico, a gente chama de ciclo 3. Não entra a carcaça lá, só entram os cortes já previamente padronizados que a gente estabelece lá no fornecedor. Tá. Então, e aí no nosso frigorífico a gente faz um último filtro ainda para a especificação de determinado cliente ali. Então, assim, tem clientes, obviamente, a gente criou agora um negócio muito bacana chamado Embaixadas 481, que são restaurantes que você vai poder ir lá e vai estar identificado. Que falou, pô, quero comer um steak, quero comer 481. Qual restaurante eu posso ir? Então eu vou lá falando, naquele lugar eu te garanto que toda a carne é 481 e toda ela passou por esse processo controlado lá desde a fazenda. Pente finíssimo. Tal. E ele não troca, porque tem alguns clientes que vão falar assim, eu vou trabalhar, fazer um preço custo médio, né? Então eu vou um pouco desse, é onde ele erra na mão às vezes também. Então assim, ele erra na mão, que eu digo assim, na questão de consistência, né? A estratégia dele pode ser a estratégia dele, mas ele vai errar na consistência, ele não vai conseguir ter consistência. E dentro dessas marcas que você faz e dessas propostas que você oferece dentro da marca, vocês já experimentaram essa grande novidade, assim, na verdade, que está chegando agora, que é o tal do Nelore com marmoreio? A gente sabe, por exemplo, que ele tem algumas especificações particulares, não consegue fazer o dry aged, mas ele tem um sabor diferenciado. Olha, você sabe que assim, lá a gente é bastante... Eu sou uma pessoa muito pragmática. E por mais que eu queira ser inovador em algumas coisas, em outras eu sou muito pragmático. Sim. Eu não fico inventando muita coisa, assim. Então, poxa, eu pego todos os estudos que tinham desde a minha faculdade, falo com um monte de cientista fora, lá, o Dr. Calkins lá no Nebraska, uso o pessoal aqui da Unicamp. Então, a gente pega muita coisa deles e fala assim, poxa, o que funciona melhor para essa operação aqui? É comprovadamente o que funciona. E o que tem escala. Você está falando disso. E o que comprovadamente funciona do ponto de vista técnico, e mais do que isso, do ponto de vista de negócio funciona. Tem escala, eu tenho consistência, eu tenho fornecedores habilitados no lugar certo, na coisa certa, tal. Porque senão eu não vou me atrever. Nisso eu não quero ser desbravador. Nesse assunto Você está me falando que ainda é incipiente. Para falar a verdade, eu não tenho ideia. Não tenho ideia, porque para nós, o modelo nosso de sourcing é um coração nosso da empresa, a maneira como a gente controla isso daqui. Né? Eu vou dar um exemplo, só um mais extremo. Assim, você está indo no tradicional. Não vou falar assim na carne japonesa. Na carne japonesa, eu falo assim, poxa, mas por que você traz o Wagyu do Japão se tem o Wagyu sendo produzido aqui no Brasil? Eu falei, tecnicamente, eu tenho certeza que consegue produzir exatamente igual. Mas lá no Japão, eu ligo para o meu fornecedor, eu falo assim, eu quero um container de contrafilé, desse jeito, tal, quero esse volume, tal. Você me entrega daqui 3 meses? Ele te entrega. Então, assim, é mais do ponto de vista de negócio, funciona mais dessa maneira. Sim. Do que eu não vou ser pioneiro em desbravar uma cadeia de produção nova, de fazer isso daí virar um business escala. Eu estou aberto para ser um cliente, dou liquidez, se precisar, se tiver uma escala... Mas você precisa de uma consistência. Mas eu preciso minimamente, porque senão... Não é uma coisa que você oferece um dia e não consegue oferecer no outro. Não é muito nossa proposta isso daí. O que eu entendo, pelo menos que eu enxergo, eu posso estar enganada, porque meu mercado grande não é um mercado de carne, é boi, né? Sim. Mas eu acho que é uma grande aptidão do Brasil, Nelore, né? Sim, então, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é muito interessante. Porque a nossa aptidão são as raças zebuínas e o Nelore muito eficiente, né? Então, se a gente conseguir fazer um baita de um produto, um super mega produto premium, assim, dentro desse universo, mas, de fato, eu acho que é uma novidade. Acho que ele precisa de um pouco mais não estou nem entrando no ponto de vista técnico até, assim, porque o marmoreio influencia, sei lá, cerca de 12% da maciez da carne. O mundo inteiro comercializa por marmoreio, porque é mais fácil você enxergar. A única coisa que você consegue enxergar no steak é marmoreio, mas você tem um complexo lá das enzimas de calpaína, calpastatina, um monte de coisa lá mais técnico, um técnico mais chato, assim, para a gente falar, que influencia muito mais em maciez do que o próprio marmoreio, assim, né? Então, tanto que, assim, todos os... Mas marmoreio é um sabor, né? Não falando só de maciez agora. Acho que influencia muito mais em suculência, tá? A percepção que você tem de gordura na boca, que faz você salivar até mais ali e tal. Acho que sim, tem influência. Mas o atributo principal que o consumidor valoriza é maciez. Eu brinco que ele valoriza 10 coisas. Maciez, depois sabor e suculência. Essa é a ordem que, infelizmente, o consumidor valoriza, assim. Então, a maioria dos consumidores valoriza. Então, eu acho que tem essa questão. Mas, de novo, acho que assim, a ferramenta principal de produção do Brasil é a raça Nelore, não tem outra. Como é que você melhora isso? Do ponto de vista que você traz isso para um lugar onde economicamente, escaladamente, isso aí funciona
como uma ferramenta importante, eu acho que, putz, é o maior caminho. Não é, o Brasil não vai ser um grande produtor de raças britânicas, né? Eu não vejo isso aí pelas condições dele ali. Então, não como é que você melhora a raça Nelore nesse sentido, mas estrutura também modelos comerciais e modelos de negócio que façam, que consigam parar em pé também. A gente sente muito isso lá na fazenda. Você tem 100% Nelore, a gente não tem problema de ectoparasita. A gente mal tem problema de endoparasita. A gente faz... Porque, assim, é o controle, mas a gente não tem. Quando nós fizemos, uma época lá, o cruzamento, a partir de 60% Nelore, a gente começa a ter problemas. Sim. Então, nossa grande aptidão. Agora, dá para produzir um bom animal Nelore. E aí, que eu acho que outras características gerenciais da fazenda ali entram para serem melhoradas também. Quando você busca uma carne de qualidade, Nelore também, enfim. Sim. Agora, a gente tem muito... tá muito baseado, né? Dentro dessa tradição de fazer o cruzamento. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas você vê assim, por exemplo, a própria mudança, vamos falar assim, a imposição que a China tem de colocar animais mais jovens, já vários frigoríficos que são exportadores chineses entenderam, porque assim, você tem um mix do boi ali, né? Então, um mix do boi que você entrega ali, vários cortes ali. E você precisa de uma matéria-prima mais jovem, que você está pagando mais cara por ela. Normalmente tem uma produção boa de novilhas Nelore, por exemplo. Novilha Nelore lá de suas 11, 13 arroba, gordinha lá, tal, dá um produto muito legal. É rentável para quem está produzindo, normalmente na fazenda. Para o frigorífico, ainda que não seja um animal muito pesado, ele tem uma perda importante de performance, mas é um animal China, onde você pega lá um pedaço disso aqui, um mix dele lá, que é dianteiro, cortes da roda, que a gente chama lá, que é colchão mole e tal, tudo. Tem um mix que você coloca para a China. E tem outro mix que a China não levaria, que é os cortes grill de churrasco, que eles casam bem para o Brasil. Então, você vê assim, um movimento interessante de algumas indústrias fazendo esse casamento, de ter linhas grill, que é uma carne para churrasco, e não é um churrasco ultra premium, mas é um churrasco muito melhor do que, porque ele já está numa prateleira de cima, funcionando muito bem. Então, assim, você vê que o movimento de mercado externo, sei lá, da China, como é que ele pode impactar numa linha de produção de carnes grill do Brasil sendo feito com um Nelore mais jovem. Né? Então, é interessante como, de novo, né? Normalmente é o cliente ali, nesse caso, tudo bem que é um país gigantesco, mas que ele dá um drive que muda a indústria, como é que você consegue, dentro dessa operação, ajustar também para atender outras demandas de outro mercado. A transformação que vem do cliente para a produção. Sempre de cima para baixo. Sempre vem. Então, você vê hoje, assim, várias linhas grill, você vê uma picanhazinha pequenininha, peças de contrafilé menorzinhas, que normalmente está sendo feita junto numa planta que exporta uma parte para a China. Porque aí você casa uma rentabilidade muito boa do animal. Você está pagando mais caro por esse animal, você precisa rentabilizar melhor ele. Então, você consegue casar, e essa aqui é um pouco da habilidade dos frigoríficos que conseguem fazer esse tipo de otimização. Tá. E me fala uma coisa, como que você fez o marketing entrar nisso, né? Porque para você apresentar esse produto, você pode ter um produto maravilhoso, você precisa fazer ele entrar. E aí eu entendo a parte da etiqueta que você falou, do boxing, mas você tem toda uma construção em cima disso, né? E eu imagino que seja bem importante para um produto desse gênero. Até o Alabrasa ali... Sim, enfim, esse universo de marketing ele passa por um monte de coisas, desde todos os pontos de contato do cliente, né? Seja da caixa, da identidade visual, de como é que soa no ouvido dele a Alabrasa, ou como é que, enfim, então, e aí você tem que depois, como marca nova como a Alabrasa, você tem que gerar experimentação. Então a gente está fazendo aqui várias experimentações todos os finais de semana nessas boutiques que são clientes nossos, para o pessoal entender o que é, aí você participa de um evento, de outro, você vai promovendo e vai gerando experimentação. Experimentação com identificação, né? Porque aí o cliente tem que entender o que ele está comendo ali também. Com 481 veio de um outro lugar, já veio dos restaurantes, já. Como a gente tinha restaurantes que eram bem renomados, que usavam 481, o cara estava no restaurante e falou, pô, que carne que é essa? O que é? E aí o cara falou, pô, é 481, então E aí foi quando a gente começou a vender para o consumidor final, que nosso business não era consumidor final no princípio. Só que aí o cara ia no restaurante e falou assim, eu queria fazer um churrasco, eu queria comprar dessa carne para levar no meu churrasco. Legal. Eu posso? E aí foi como a gente começou a falar, não, nós precisamos abrir um canal de comunicação com esse consumidor. Isso é uma coisa direto. maravilhosa de ouvir, né? Não, total. Quando vem uma demanda, não é você que está preocupado em fazer isso daí. Então é bem interessante. A primeira vez que a gente foi fazer essa venda para o consumidor, nem foi para o consumidor, foi para boutiques. A gente só vendia para restaurantes. E a gente foi vender para um conhecido, um grande amigo lá. Tem um açougue em São Paulo muito famoso chamado Santa Bárbara. Eu gosto muito lá do Sidney ali e tal. E ele não queria, falou, não quero vender, essa carne é muito cara. Não quero, que é muito cara, que não sei o que. Eu falei assim, Sidney, eu peguei um sábado, aquelas histórias lá.
Peguei uma caixa de bife ancho, de bife de chorizo, do contrafilé, levei lá, fui lá, pus no meu carro, levei lá, de manhãzinha cedo, na hora que tava abrindo. Falei, cara, coloca aqui. Ele, não quero, é muito caro. Falei, coloca aqui, se você não vender, segunda-feira eu venho e retiro, cara. Você não tem problema nenhum, tá tudo certo e tal. E nisso passou um advogado que estava escutando assim a conversa lá e falou, não, o que é isso que vocês estão falando? Aí ele, não, doutor, não me lembro o nome dele, do advogado. Ele falou assim, não, aqui, ó, a carne aqui, legal, que ele tá trazendo, aqui assim, assim, assado. Ele olhou assim e falou, meu, você tem mais 2 caixas dessas? Essas aqui já são minhas já. E assim foi assim que a gente começa a vender nas boutiques de carne, assim. Então foi o primeiro cliente que a gente vendeu na boutique de carne, foi lá o Santa Bárbara, justamente porque gerou uma experimentação ali na hora, naquele cliente que convenceu o dono do estabelecimento. Então tem umas casualidades e tem umas coisas que são mais estruturadas, mas essa não foi tão estruturada não, quando começou. É a sorte com o preparo, né? Tô preparada, a sorte apareceu aqui, vamos embora. Sim. E me fala uma coisa, quanto que vocês fazem de volume então, atualmente? Esse ano passado a gente fez 3.300 toneladas de carne. Então, assim, esse ano a gente deve fazer próximo de umas 4.000 toneladas. Caramba! Não é tão pequeno, não. Assim, não é tão nicho, não, assim. não então já é uma... Não, continua sendo na nicho, verdade... mas dentro do Brasil, o Brasil é um país gigantesco. Então, mas já dá trabalho, já entre essas linhas de produção de hambúrguer, carne para supermercado, 481 para restaurantes, para boutique, no nosso e-commerce também é bastante relevante. E os clientes de vocês estão majoritariamente onde? Grandes capitais? 80% São Paulo? é São Paulo e Rio. São Paulo e Rio é 80% do negócio. E você vê que esses 20%... Não, porque onde a gente tem equipe. Eu tenho logística trabalhando mesmo. Uhum. E esses outros 20% são demandas dos clientes de fora que nos procuraram para ser atendidos. Porque não tem atendimento lá. Então, sei lá, tem um cara numa boutique lá no Pará, cara, eu quero ter 481, como é que eu faço? A gente manda via transportadora para ele. Então, a gente atende hoje 20 estados do Brasil, mas eu tenho equipe só em 2. Nossa, que legal. Então, mas é por essa demanda de fora. Então, o cara lá em Curitiba, eu quero não sei o quê, eu quero... Então, a gente consegue fazer um pouco disso, mas a estrutura grande nossa mesmo está nesse eixo de São Paulo e Rio. E já são... 2012, né? Vão fazer 12 anos aí de aventura. O que foi tua maior dificuldade, assim? Cara? Vixe, precisa ter mais umas 2 horas de conversa aqui. Eu acho que assim, eu passei por várias. Desde, imagina, esse negócio eu monto ele sem nada de capital, zero, sou de família simples. Então tamo junto. Então assim, ele veio... Estão falando a mesma língua aqui. Então, ele vem da raça e de alavancagem alta, até o ano de 2020, onde a gente conseguiu um sócio importante, que foi a Baraúna Investimentos, que hoje são sócios aqui nossos. Baraúna. Eles investem em várias coisas muito legais, assim, tem uma empresa, um assunto de café, investiram agora em chocolate, tem vários investimentos muito legais, assim, e é um pessoal que pensa no longo prazo, por isso que a gente conseguiu fazer, acho, um casamento tão bacana. Então, você tem desde ficar debaixo d'água financeiro, que foi a vida inteira, você tem... Essa parte difícil. Essas dificuldades de relações comerciais e tal... Mas eu acho que hoje a dor maior que a gente vive é essa questão de pessoas, mas de pessoas que falam assim, lá nós somos uma empresa, e eu lembro disso acontecendo na JBS. A JBS, eu lembro que ela falava assim que não tinha plano de carreira. Você não tinha um plano de carreira, você vai começar aqui, cara, você tem plano de oportunidades, cara, você tem um monte de oportunidades, você que agarre elas lá e vai fazendo. Sim. E hoje eu olho assim, para minha empresa ali também, e falo assim, cara, quanta oportunidade que tem. Eu vejo umas pessoas assim, falo assim, cara, passou na sua frente aqui, o cavalo tá arriado, você não pega. Você não pega ele, sério, né? Assim, então a gente bate muito nessa questão de protagonismo, de querer fazer acontecer. Então eu vejo hoje a velocidade que a gente gostaria, e eu sempre sou mais ansioso, eu sou mais acelerado para fazer as coisas ali, muitas vezes a gente não consegue fazer justamente por essa questão de gargalo em pessoas que estão numa outra velocidade, né? Então assim, as pessoas que a gente vê que a gente consegue trazer e que tem essa vontade, nossa, a pessoa acelera, ela cresce muito, a área dela cresce, daqui a pouco ela pega uma outra área, tá... Então, multifunções, assim, multicentros operacionais. Porque o que não falta ali dentro da nossa empresa hoje é oportunidade. Então, assim, quem consegue enxergar isso vai muito bem, e quem não consegue, a gente... E tudo bem que na empresa você vai ter sempre pessoas heterogêneas, você não precisa ter todo mundo dessa maneira, mas eu acho que hoje a gente sente uma grande carência disso. Foi até uma discussão interna nossa recentemente, a gente está recrutando, acabamos abrindo várias vagas, assim, a gente nunca teve um acúmulo tão grande de vagas abertas. Bom sinal, né? E ao mesmo tempo um estresse. É bom e ruim, né? Mas tá bom.
E a gente estava falando, nossa, talvez a gente precise de alguém com alguns perfis um pouco diferentes do que a gente está acostumado, que são pessoas que pensam em, de fato, construir empresa. Não porque a empresa, eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, a gente é Sim. 2011, um ano menos. Mas uma empresa, ela precisa sempre estar sendo construída. Não existe essa estabilidade, assim, eu não trabalho no correio, né, nos correios. Sim. Então, e o que a gente recebe, às vezes me choca. Então, recentemente, a gente recebeu, cara, uma menina, 2 anos de formado, quero ganhar 10 pau, trabalhar menos, que eu tô muito acelerada. Falei, cara, tem filho? Não, sou solteira. Tá, e aí, por fim, ainda quero fazer home office. Eu falei, cara, assim, que planeta que vocês estão vivendo, cara? Eu falo que isso é quase, dentro da ignorância da pessoa, por falta de experiência, é quase uma falta de ética. Sim, Porque para você receber, você precisa dar também, oferecer também. Você quer receber algo indevido? sim. Isso é quase que receber algo indevido. Eu falo, uma geração que tá afogada na própria soberba, né? Sim, sem dúvida. Então, cara, assim, é muito difícil encontrar pessoas, mas a composição de um corpo, de cabeças que funcionam de forma diferente, às vezes é desejável. Então, tô abrindo um pouco minha mente para ver o que eu encontro aí. Não, é bom. A gente Mas tem sido difícil mesmo recrutar. Não, a gente tem usado umas ferramentas interessantes ali. Tem a Bruna, que é a nossa líder ali de gente, gestão ali e tal, assim, ela falou assim, pô, vamos começar a usar alguns testes ali, de perfil DISC, por exemplo, lá, se o cara é mais dominante, mais influente, lá para entender como é que tá a composição, o que a gente precisa, o que não precisa. Tem algumas ferramentas que a gente começou a usar com um pouco mais de eficiência ali, que melhora um pouco. Mas você falou de vagas em aberto, por exemplo, para a estrutura nossa operacional, hoje eu estou short em 45 vagas. Eu tenho 45 vagas em aberto que eu não consigo completar. Não consigo completar. Dentro do estado de São Paulo aqui, na cidade de Louveira e regiões, já abri para várias regiões, eu tenho fretado indo buscar esses lugares, eu não consigo completar. Não consigo mesmo, assim. Não é que é... Então, assim, isso é crônico já desde outubro já. Então, a gente vem numa dificuldade. Eu falo com outros players, assim, também. Tem lá indústria de turnover, né? Se eu contrato 1.000... No outro mês tem 1.000 indo embora. Então, se eu tenho um turnover alto, talvez tenha uma mudança, talvez até social da relação com o trabalho, até do comprometimento com o trabalho, sei lá o que é. Eu tenho certeza disso. Mas fato é que esse assunto é bem... Eu tava conversando com uma amiga minha que trabalha, ela trabalha de headhunter, né? E eu falei pra ela, ela chama Carol. Carol, fiz uma pergunta pessoal minha. Você sentiu uma piora muito dramática e rápida? Sei lá, cara, de 2 anos pra cá, 1 ano pra cá, 3 anos pra cá, ela falou muito. Assim, teve um choque de cultura, de geração muito grande. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Muitas vezes é melhor você ir atrás dos soft skills da pessoa, das habilidades interpessoais dela, de tolerância a frustrações, e isso normalmente está em perfis mais seniors, do que nessa geração nova que às vezes tem atribuição técnica, mas não consegue ficar. E o custo de trazer e ter que dispensar é muito alto, né? Sim, sim. Não, a gente usa lá, teve um amigo meu lá, o Felipe, lá, que tá morando lá nos Estados Unidos hoje, tocando uns negócios da Swift até ali, assim, ele me mandou uma mensagem, a gente troca muito mensagem dessas coisas de empreendedor, de tal, e ele manda, você tem que ler esses livros aqui do Jim Collins. Ele até falou assim, leia nessa ordem e tal. Empresas Feitas para Vencer. E tem lá o Good to Great lá, que é justamente isso daí. Empresas Feitas para Vencer, né? Acho que é esse daí em português. E aí tem lá o primeiro que ele fala, né? First who, then what, né? Primeiro quem, depois o que, né? E eu peguei esse livro, a gente distribuiu, comprei esses livros, dei para todas as lideranças lá, todo mundo tem lá, que é gerente e coordenador, se eu não me engano, tem esse livro, dei lá, comprei. E a gente, de vez em quando, lá na empresa, a gente trata capítulos específicos. E a gente ficou muito tempo em cima desse primeiro quem, depois o que, né? Que esse é... Primeiro quem a pessoa é, depois o que ela faz. Paciência, isso você ensina, mas o quem você não ensina, né? Então E essa história de você colocar as pessoas certas no ônibus, dentro do ônibus, né? Tirar as pessoas erradas e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, acho que é uma dedicação... diferente, que às vezes a gente acha que não tem tempo para fazer também. Você está preocupado tanto com a operação, não, preciso tocar aqui, não, posso cuidar das pessoas, né? Só que se não cuidar das pessoas, são elas que estão executando aquela operação também. Então, assim, você tá apagando muito incêndio, então você não tem tempo que você está apagando incêndio. Se você conseguir ajeitar esse ônibus, os incêndios eles começam a diminuir. Você tem que quebrar esse círculo aí. Então a gente... Mas eu acho que hoje as dificuldades que a gente tem estão muito mais relacionadas a isso. E para cargos gerenciais? A gente, durante um tempo, como a gente faz... O que acontece? Essa empresa sempre cresceu muito. Então ela quase que ela acabava o ano o dobro do tamanho que ela começou. Historicamente, até a pandemia.
Então ela crescia 40%, nossa taxa de crescimento era de 46% todo ano, média, 46%. Mas Legal. 46% significa que você terminou o dobro que você começou. E aí a gente trazia esses saltos muito grandes e a empresa teve já algumas histórias, talvez, ela teve ou eras, né? Então teve uma era, depois teve outra e tal. E teve um certo momento que a gente precisou trazer as lideranças gerenciais ali, elas iam até esse lugar, a gente precisou trazer algumas de fora. Então a gente trouxe várias de fora, mas com esse viés de primeiro quem, depois o quê. Tanto que a gente pegou pessoas que não eram da indústria, e às vezes nem estavam com grande skill no que ela fazia. Então, por exemplo, o nosso diretor financeiro, ele precisava ter trabalhado em operações, não precisava ser só o melhor diretor financeiro, ele tinha que ter vivido a dor. Então ele já tinha operado coisa de logística, porque ele tinha que olhar indicador. Então assim, ele tinha que ter uma dor, não adianta ser só aquele financeiro clássico, que ele olha só um mundo. Então eu acho que esse trabalho de você descrever claramente o que você quer para aquela caixinha e que tipo de pessoa que entra dentro daquela caixa, que acho que é o principal. Agora que a gente está num processo já de formação de novas lideranças que tem um aspiracional de ser promovidas, mas nesses últimos 3 anos a gente comprou, meio que contratou pronto já. Né? Foi atrás dos perfis mais experientes. A maior parte foi assim. E é difícil de achar, né? Muito, muito difícil. Acho que é o cara mais valioso aí. Muito difícil. E é um processo, um momento ali onde você toma a decisão às vezes de inchar um pouco, né? O seu custo fixo de empresa também faz parte, mas é uma decisão pensando um pouco mais para frente. Então você traz... de novo, depende dos saltos que você quer fazer. Agora a gente está nesse momento já tem mais de ano que a gente está nesse processo de estruturação com essas pessoas mais sênior para dar esse buffer para a gente seguir crescendo. Entendi. Cara, isso aí vai ser sempre um desafio. Eu só acho que ele tá mais intenso agora, assim. Total. Até por um choque de cultura, né? Que eu acho que já teve no passado, mas acho que ele tá muito intenso agora. E eu fico sempre falando, cara, o mundo vai colapsar daqui 5, 10 anos, porque daqui a pouco vai chegar a geração da pandemia, né? Que estudou na pandemia, assim. Cara, quero ver o que vai acontecer. Não os universitários também, mas acho que lá na educação fundamental, a hora que chegar as crianças que estudaram na pandemia, né? Mas eu acho que Meu Deus, vai ter, porque caiu muito a qualidade do ensino nessa época, né? Sim, não, sem dúvida. Mas eu acredito nessas coisas meio cíclicas, assim, sabe? Que bate num fundo, alguma coisa acontece para fazer mudar, eu acho também. Com certeza, com certeza. Porque ele... com certeza. Cara, só que eu ia te perguntar, pra gente terminar, assim, eu tenho... como eu te falei, o meu mercado não é carne. Então, é uma coisa que me traz muita curiosidade. O que você enxerga, por exemplo... o futuro do consumo de carne no Brasil, pensando em consumidor médio e num consumidor de renda mais alta? Olha, eu acho que assim, o Brasil, quando a gente conversa com as pessoas, assim, elas não têm a menor noção que o Brasil é um grande consumidor. As pessoas não sabiam, né, que... Tudo bem que agora a gente teve uma mudança de eixo de exportação que vai para 30% da carne do Brasil é exportada, mas 80% da carne que era produzida no Brasil até então, até 2, 3 anos atrás, ficava no Brasil. As pessoas não tinham a menor ideia disso. Era uma coisa... As pessoas não tinham ideia disso. Quando eu comecei, eu falava, cara, isso nunca vai mudar, vai ser sempre 80. De repente, engoliu 10 mas ali. Mas foi para 30 também. 70 ainda fica aqui. E são 70, não vão combinar, que 70 dos abates oficiais que são monitorados e tudo mais. Então o consumo de carne no Brasil ainda é muito alto mesmo. Nominalmente muito alto. Nominalmente a gente come muita carne. A carne ainda para nós, ainda que tenha havido um processo de inflação importante de carne e tal, de desvalorização, mas a gente ainda come muita carne e a carne ainda é relativamente barata para o brasileiro frente a outros países. Então eu acho que esse consumo de carne numa população em geral, ele não deveria reduzir, não vejo reduzindo. Você vai passar por esses ciclos econômicos assim, então você tem uma hora que fica muito mais caro, mas então assim... Mas eu acho que esses 70% da carne do mercado interno, assim, deveria continuar ainda, exceto alguma coisa mude muito nesses eixos de exportação, ou vai ser ciclo. Então, você fala assim agora, e as peças se movem muito, assim, né? Você imagina, os Estados Unidos estão com uma alta demanda, baixa produtividade, então ele vira um grande importador. Aí, sei lá, o México começa a exportar carne para os Estados Unidos e o Brasil manda carne para o mercado local para o México. Então você começa a suprir, você exporta para os Estados Unidos, mas exporta para o México que está exportando também. Aí daqui 2 anos, sei lá, os Estados Unidos reduz, esse mercado reduz também, assim. Então você tem um pouco dessas... E toda hora vai ter um player ali que está num ciclo ali. Então eu acho que nesses 70%,
acho que 30% da exportação é bastante coisa. É bastante Então, coisa. acho que assim... Porque, primeiro, também, é complexo exportar. As pessoas não estão acostumadas. Nesses 30%, nós somos os maiores exportadores globais. Exatamente. Do mundo. Exatamente. E é uma operação complexa, que as pessoas falam, exportou, você tem que mandar container, tem data de documentação, tem um trader especialista para falar com outro cara lá, tem dia de chegada, tem problema que dá de claim que volta container. Então, às vezes o cara toma um claim que retorna e fala, não, vou parar de exportar também. Não é um negócio tão simples e tão líquido como você vender carne aqui no Brasil. Aqui recebe daqui 2 semanas, 1 semana, depende do tipo de política do cara. É então, outra dinâmica. É uma dinâmica diferente. Então não é... Esse mercado da exportação que parece que é um glamour bonito, ele não é tão simples assim. Então eu acredito que essa carne vai continuar. Esses patamares de carne eu acho que vão ser consumidos dessa maneira. Eu acho que vai mudar um pouco a forma só, né, de você expor isso daí no mercado. Esse assunto do açougueiro que permite muita perda. A gente desperdiça muito nessa indústria. É uma indústria de desperdício. Né? Você, da fazenda até chegar no bife, você só piora o processo. Então ela é uma porteira que fechou na costela do boi lá, que ficou... vai tirar aquele pedaço no frigorífico, que virou um hematoma que vai perder. Um buraco na estrada. E aí no frigorífico lá, o cara que errou lá um negócio com a faca também ali, que encostou uma faca contaminada, vai perder também. E assim você vai perder. Uma carne que perdeu o vácuo no transporte, uma caixa, o cara, de repente, o operador jogou, estourou o vácuo, vai perder. Então é uma indústria de desperdício. Mas no ponto final de venda, ali, principalmente no supermercado, onde a gente ainda tem muito desperdício, acho que isso aí vai ter uma mudança. Esse vai ser uma mudança bastante grande. Como é que eu vi isso daí olhando? Eu sempre olho para frente para os outros países lá. Então, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o açougueiro da carne, todas as carnes do dia a dia são feitas dentro de um frigorífico. Ela chega na bandejinha já lá para o cara lá. Pô, qual a função do açougueiro lá? O açougueiro ali, ele é meio que o sommelier lá do vinho. Lá. Ele tá ali para te dar uma ajuda, mas não para ficar cortando o bife de coxão mole e tal. Que lá não tem sentido aquilo lá. Aquilo lá tem uma maneira mais eficiente de ser feita. Então, o que você quer? Que churrasco você quer fazer? Então, ele tá lá para cuidar da carne premium. Que é diferente aqui no Brasil. No Brasil, a carne premium fica lá na gôndola, já embalada a vácuo. E o açougueiro fica no balcão cortando o bife de patinho lá tal, e gerando um baita de um desperdício, e risco de contaminação, aquele negócio todo. Então, eu acho que essa mudança talvez aconteça, porque eu estou vendo como aconteceu fora. Normalmente as coisas que acontecem fora chegam aqui algum dia lá. Então, você tem lá o consultor da carne, o açougueiro, que é a baita autoridade, falando mais da carne premium, e a carne do dia a dia sendo produzida num outro lugar, e aí o consumidor valorizando uma embalagem menor, mais praticidade e tal. Então, eu acho que esse deve ser uma mudança que eu imagino que vai acontecer. E vamos lembrar só, né? Antes a gente comercializava a carne com osso, né? Então, assim, da carne com osso para carne desossada, agora tem um processo... Do contra de 3, 4 quilos para... Por exemplo, você pode considerar um contra de 3, 4 quilos de R$49 para agora uma bandejinha com os filezinhos ali, cobrando R$79, por exemplo, o maior valor agregado, mas uma porção menor, que faz mais sentido para dona de casa. Isso. E talvez ela fique até com a impressão de que ela pagou menos. Exatamente. Ela gastou menos, né? Exatamente. E você vai eu costumava ir assim no mercado ali na Lapa, ali para ficar vendo na população de mais baixa renda comprando. Aí o cara chega assim, ele não fala dar 1 quilo, ele fala assim, me dá R$30 de bife, cara. O cara tem R$30 para gastar, é R$30 de bife. Então, como é que você atende R$30 de bife pro cara? Não é quantos reais por quilo, ele nem sabe que reais por quilo não é a vida dele, é R$30 de bife ali. Então, o que acontece ali? Que ele precisa, como é que você faz para dar R$30 de bife que atenda aquela família lá? Então, você tem que arrumar uma solução para colocar R$30 dentro de uma bandeja que vai atender uma família de 4 pessoas, 3 pessoas, sei lá o que é. Então, acho que essa mudança na maneira de vender a carne, ela deveria manter esse consumo estável lá nesses 70% da carne produzida no Brasil. E favorecendo a eficiência. Exatamente. Favorecendo a eficiência do que está chegando ali. Exatamente. Então você tem menos desperdício, melhor eficiência, e alguém deveria ter mais margem, ou o consumidor conseguir ter acesso a um produto mais barato até também. Tá. Essa proposta que a gente está fazendo, assim, ainda que a gente tenha mais custo nessa produção da bandeja e tal, o desembolso final está sendo exatamente igual ao do açougue hoje, nesse momento. Então a gente está partindo de uma premissa que deveríamos colocar igual para o cara ter a percepção e estimular esse tipo de consumo. Então, acho que isso deve ser uma coisa que deve, nesse consumo mais massivo de carne, eu imagino isso. Não vejo um grande aumento nos plant-based da vida, assim, não vejo. Acho que já está em declínio em vários outros lugares também, então não vejo isso daí também, acho que... Aquilo foi uma tentativa de substituir a carne impossível, né? São produtos diferentes. Exatamente. São DNAs diferentes, são células diferentes, não tem como.
Exato. Então, eu acho que não vejo isso com crescimento. Só que nesse universo de carne premium, eu vejo uma tendência de crescimento desse consumo, assim, porque aquela história, é uma jornada sem volta, você não volta. Então, não quero mais, eu quero... E se você tiver poder econômico para fazer isso daí... Você vai buscar. Você vai buscar. Isso fica bem claro, porque se você olhar o consumo per capita no Brasil, que caiu em decorrência do aumento do custo, de uma complicação econômica também do poder de compra do brasileiro, mas a carne em si aumentou muito de valor entre 2019 e 2021, né? Teve quase que dobrou de preço, praticamente dobrou. Aliás, mais do que dobrou de preço para alguns cortes. E aí acaba limitando, né, o acesso. Enquanto isso, você está falando para mim que você teve crescimentos de 46% em média dentro da carne de nicho, vamos falar da carne de qualidade. Sim. Né? E eu sinto isso lá em casa. A gente chega num ponto que você fala, não, eu quero comer um... Antigamente não tinha isso, era picanha. Agora a gente fala, eu quero um prime rib, eu quero uma coisa diferenciada aqui. Sim. Não, e isso aí tá claro, esses momentos de indulgência, o brasileiro, não só o brasileiro, mas qualquer outra pessoa, carne bovina é preferência em todo mundo. O movimento de melhora de renda sempre leva essa migração do frango para o suíno, para o bovino. É totalmente elástica isso daí. E o que acontece, por exemplo, na Europa? Que os caras estacionaram em carne bovina e continuam alto em suíno e frango, mesmo com poder de compra, né? Então, mas agora teve uma redução de poder de compra. Eu estive lá na Suécia. Lá agora sim, mais recente. Eles ficaram ali, tava com inflação de acho que 4% ao ano, eles estavam apavorados. Né? Assim, fala sério, mas era o problema deles, nunca viveram isso daí. E aí carne estava ficando impeditiva. Não faz um estágiozinho aqui com a gente. Mas eles... Então tem uma limitação, acho que econômica ali ainda, assim. É muito caro comer carne ali na Europa ali. Então é meio que um teto ali, assim, que você vê que o negócio tá meio estagnado por uma questão mais financeira mesmo do que... Não é uma questão de tanto lifestyle, assim, não. Tem a preocupação de qual carne ser escolhida, tem uma preocupação bastante grande. O europeu tem um outro nível de conscientização ou de preocupação com as coisas, então ele é mais rigoroso nisso. Mas, assim... Eu vejo uma limitação para mim mais financeira das pessoas que eu converso lá. Tanto que eu tenho um amigo meu lá que ele cuida da parte de divisão de frangos ali da Europa lá e tal. E ele falou, puta, cara, quando dá umas dor de barriga dessa, eu trago mais tantas 1.000 toneladas para cá, impactos de inflação, putz, eu fico rei aqui no frango. Então, Aí ele vai ajustando o tipo de produto. Exato. É engraçado porque você tem eu falo assim que você cresce a renda e, de repente, você tem um limite para crescer o volume de carne que o cara consome. Mas não a qualidade. Sim, exato. Não a qualidade é o que ele experimenta. Aí entra num nível de experiência, né? Pega um adulto solteiro que ganha 10 mil ou que ganha 30 mil, ou tripliquei a renda dele. Ele já consome o tanto de carne ali que ele quiser. Né? Ele não vai comer 3 vezes mais carne. Não tem uma limitação, ele não vai comer 3 vezes mais carne. Mas ele começa a apurar onde ele consome, o que ele traz para dentro e fazer o mix da qualidade, perceber essa qualidade, né? Sim. Aí entra na experiência. A gente vê pela mudança de mix vamos falar assim, de mix de cortes até, porque picanha antes era absoluta no nosso mix na venda para o consumidor final, e você vê que fraldinha hoje, essa fraldinha que a gente faz, que é uma fraldinha menorzinha, sem gordura e tal, já está desbancando quase que picanha junto com bife ancho. Você fala assim, então mudou, o negócio era só picanha, não quer só mais picanha. Então o brasileiro mudou e esse cara da picanha mudou, porque ela é meio que... Elas vão sendo, vamos falar assim, aspiracionais, né? Então eu saio da categoria aqui dessa carne e eu quero comer uma picanha 481. Pois qual que é o meu próximo passo na evolução? Eu quero comer uma... E assim, as pessoas vão meio que... Tem uma jornada de evolução, assim. Tem uma jornada. Então eu costumo dizer que todo mundo começou comendo, sei lá, as primeiras melhores carnes da vida sempre era filé mignon, aí depois migra, sei lá, para picanha, vai indo, o ápice talvez chegue a um assado de tira, que nem a carne mais macia do boi, mas é muito saborosa. Exato. E me fala uma coisa, assim, como que fica a parte em que a gente ensina as pessoas a prepararem também? Isso é assustador, porque isso aí é um trabalho a ser feito mesmo, assim, porque eu tenho... Meus amigos não sabem fazer churrasco. Vários amigos não sabem fazer churrasco. Eu falei, mas como é que você não consegue fazer? Só colocar um fogo. O bife já está cortado, cara. Você não tem que cortar. Só tem que salgar e tal. Mas tem uma dificuldade importante, assim. Então, eu acho que tem um papel também de
Mas hoje fica mais fácil, tem muito tutorial, você tem seu YouTube lá, qualquer coisa, tem uns tutoriais que a pessoa Pô, cara, deveria... você não tem mais que usar álcool 70%, Já tem começa lá por aí. o líquido inflamável ali, a coisa mais fácil do mundo, né? Exato. O carvão já é melhor. Exato, Antigamente aquele carvão que não pegava fogo não nem tem a que ficar pau. soprando, abanando, assim, então Mas é um ponto importante, assim, acho que o que mais recebo de mensagens, mas como é que eu faço tal coisa? Eu falei, putz, cara, a gente precisa ter um tutorial aqui pra mostrar como faz. Eu lembro quando a gente trouxe essa carne do Japão, a coisa mais... Não, comprei, beleza, mas tá lá no freezer. Não tiro, não sei, vai que eu erro, não sei fazer. Eu falei, cara, mas você vai deixar guardado? Não sei fazer. Eu falei, não, peraí, então a gente criou uns tutoriais ali para as pessoas fazerem, a gente usa às vezes um chefe diferente pra explicar também. Putz, eu não lembro quem me contou essa história, é uma história antiga. Que o cara comprou um Wagyu e a mulher fez na panela de pressão. Nossa, isso dá divórcio, essa dá eu preciso ensinar Dá. Mas a gente precisa ensinar a preparar, porque até os cortes que às vezes a gente acha que são cortes inferiores, Sim. Você pega o assado de tira, por exemplo. Sim. E se você ensinar, ele fica uma coisa sensacional, né? Sim. Dentro de um bom produto. Então, eu acho que falta muito essa educação de como cozinhar. Sabe uma coisa que eu acho que é o nosso concorrente, mas não é pra mim? Eu gosto muito de carne suína, por exemplo. Acho uma coisa maravilhosa e super subestimada aqui no Brasil. Extremamente subestimada, né? Por falta de orientação de preparo. Por falta de orientação de preparo. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a cozinhar. E eu não sei se essa é uma tendência muito fácil de consolidar. Não. Porque as pessoas cada vez menos querem cozinhar. As famílias estão menores. Para você fazer um almoço é difícil, dá um trabalhão. Para pouca gente, não vão me dar o trabalho, né? Mas aí eu vejo assim, né? A gente tem umas personas, a gente cria personagens lá, né? Pra gente atuar, até para direcionamento de mídia, várias coisas ali e tal. E tem umas personas dessa lá, eu não me lembro qual era o nome da persona, mas normalmente é meio irônico, assim, meio caricato, assim, o nome da persona e tal. Mas era justamente de pessoas que agora assistem meio que um Masterchef lá e querem replicar essa experiência em casa, assim. Então, é um cara que começa a ter gosto por prover e cozinhar é uma maneira de ser baita dedicação, de demonstração de afeto para as pessoas, é você cozinhar, né? Com certeza. Então, assim, então tem eu vejo, assim, amigos que migram lá, que, sei lá, eram 4 finais de semana de restaurante, vai diminuindo, não, tem um que eu quero chamar vocês aqui para vocês comerem tal coisa. Então, e homens fazendo isso daí, homens que tradicionalmente não querem fazer, não, quero cozinhar, eu quero aprender, eu quero fazer isso aqui. E esse é o cara que vai lá e gasta a grana que for pela indulgência, porque ele quer trazer o de melhor também para os amigos ali. Então, esse também é um negócio que eu vejo crescendo bastante, assim, um cara cozinhando só no momento de indulgência. Não vai cozinhar de segunda a sexta, não vai fazer nada. A cozinha pode ficar trancada, fica lá. Pede no Mas iFood, tem um dia que o cara quer, liga a música, abre o vinho, chama todo mundo. É uma delícia, né? É uma realização diferente agora. Mas eu, como dona de casa também, minha casa é cheia, né? Então, meu marido, 5 crianças. Tem o pessoal que ajuda a gente lá, o pessoal almoça com a gente também. Então, assim, agora nasceu o bebezinho, eu tô com um bebê de 6 meses. E a minha mãe falou, cara, você tá tão cansado. E eu tava mesmo. Essa fase é fisicamente demandante, né? Demais. Você tá muito cansado, começa a pegar fora a comida. Eu falei, cara, mas a casa vai ficar fria. Como que eu não faço um almoço na minha casa? Parece que a casa tá, assim... parece que a casa é só um acessório. A casa fica quentinha quando tem o almoço de casa. Não vou conseguir não fazer. Total. E aí, tô acabada aqui, mas já tô começando a sair dessa fase. Mas com muito amor. Então é o que você falou. Tem uma coisa de amor, de afeto muito envolvida no ato de cozinhar, né? Eu aprendi isso com a minha mãe, assim. E os churrascos em casa, a gente fez um agora lá no sábado, lá, que ele começa, sei lá, meio-dia, vai acabar 8 horas da noite, assim. É um evento, não é um... É um evento, não é um cozinhar, sentar e comer só, não é mais que isso. Pra mim é muito mais que isso, né? Não, excelente. Por sinal, agora em maio eu tô recebendo um grande amigo meu, que é especialista em mercado de carne, foi assim que a gente se tornou amigo. O Simon vai estar aqui e eu vou servir um churrasco teu pra ele. Tá bom, pode falar. Pede lá que a gente organiza. Fechou, combinado. Obrigadão, viu? Obrigado, Lídia. Pela presença, por ter tirado o seu tempo aí pra conversar comigo. Eu que agradeço. Papo com gente inteligente é gostoso, cara. Eu tinha um monte de perguntas a fazer, usei nada. Foi top, foi muito bom. Obrigada. Obrigado você pela oportunidade. Espera aí você então em maio aí, e toda vez que a gente quiser comer um churrasco também, a gente tá junto. Combinado, brigadão. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Um abraço, vamos pra próxima. Valeu.